Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 241, Martelo. Calendário da Aliança ano 198, inverno oitavo. Com a chegada de uma onda de frio, a região de Paldea entrou oficialmente no auge do inverno. Embora a neve ainda não tivesse caído, a temperatura havia caído o suficiente para exigir o uso de ceroulas. Quando Naoki acordou naquela manhã, uma camada de gelo cobria a grama amarelada lá fora, e o vento norte uivava tristemente pelo vale. Realmente esfriou, ele comentou, fechando as cortinas. Um boletim meteorológico de alguns dias atrás previu com precisão a queda repentina de temperatura, alertando os moradores para que se preparassem para o frio que viria. Depois de fechar as cortinas, Naoki acomodou-se no sofá para ler as notícias da manhã. O quarto estava confortavelmente aquecido, graças às chamas vermelhas e vibrantes crepitando na lareira. O frio deixará os Pokémon relutantes em se aventurar ao ar livre. Liderados por seu Ciclizar, um grupo de Pokémon se amontoou perto da lareira, aproveitando o calor. Até Palmote estava esparramado no chão. Naoki riu ao ver aquilo. Nesse momento, o irmão mais velho Indeedee se aproximou e perguntou: Ai ai? Naoki, mastigando um punhado de salgadinhos de semente de melão, respondeu casualmente: Vá em frente. O Indeedee perguntou novamente: Ai ai? Mestre, quando você parte para a região de Galar? O Indeedee parecia preocupado que a neve pudesse complicar a partida de Naoki. Eu já disse, pode me chamar de Naoki, ele disse com um pouco de exasperação. O Indeedee assentiu educadamente, mas claramente não tinha intenção de mudar de atitude. Aia, entendido. A expressão em seu rosto sugeria que ele faria a mesma coisa na próxima vez. Naoki soltou um pequeno suspiro, sabendo que era uma batalha que não venceria. O irmão mais velho Indeedee sempre levará seu papel de governanta muito a sério, comportando-se com o ar de um mordomo experiente. Mudando de assunto, Naoki acrescentou: Vou embora logo. Encomendei alguns cachecóis na cidade para guardar o Psyduck. Assim que os distribuir, vou embora. O Indeedee assentiu em reconhecimento. Naquela tarde, o dono da loja de cachecóis entregou pessoalmente uma caixa de cachecóis no rancho. Após assinar o recebimento do pacote, Naoki imediatamente partiu em busca dos Psyducks perto do rio. Cuidadosamente amarrou cada um deles com um cachecol aconchegante, observando seus rostos se iluminarem de alegria. Psyduck, grasnou o grupo alegremente, admirando seus novos acessórios. Eles pulavam para cima e para baixo na beira da água, se deleitando com seu novo visual estiloso. Naoki não pôde deixar de sorrir ao vê-lo. Os cachecóis deixavam o Psyduck ainda mais adorável. Deve ser por isso que as pessoas gostam de enfeitar seus Pokémon, refletiu Naoki. Ele se lembra de ter ouvido falar que salões de beleza para Pokémon haviam se tornado populares nas grandes cidades, atendendo a treinadores ávidos por mimar seus companheiros. Acenando para o Psyduck, Naoki gritou: Divirtam-se, tenho mais algumas coisas para fazer. Até mais. O Psyduck acenou de volta entusiasticamente com seus bracinhos. Psyduck. Em seguida, Naoki foi até o pomar, onde as árvores frutíferas, embora não estivessem mais dando frutos, permaneciam viçosas e verdes. Ao contrário das árvores comuns que ficavam nuas no inverno, essas árvores frutíferas pareciam intocadas pela estação. Naoki se lembrou de ter lido sobre essas árvores em um livro de jardinagem. As árvores frutíferas são abençoadas pela natureza. Seus ciclos de crescimento são notavelmente curtos e, com um número suficiente delas, podem suprir as necessidades de todos os Pokémon da floresta. Árvores frutíferas não murcham no inverno, mas param de produzir frutos. Alguns estudiosos acreditam que o inverno desencadeia a fase de repouso da natureza. Naoki relembrou os versos de um livro que havia lido. Mas não precisa se preocupar. Quando a primavera voltar, as árvores florescerão e darão frutos novamente. Naoki sabia que essas árvores poderiam viver vidas extraordinariamente longas, prosperando a menos que fossem afetadas por desastres naturais, desmatamento ou ataques poderosos de Pokémon. Ele se lembrou de uma história sobre uma floresta antiga onde exploradores descobriram uma enorme árvore frutífera. Dizia-se que ela existia há pelo menos 1000 anos, produzindo frutos sem fim e abrigando inúmeros Pokémon. Mágico, murmurou Naoki, imaginando a cena. Ele imaginou uma árvore colossal, mais alta que 3 Coraidons empilhados, com um tronco tão largo que 3 adultos não conseguiriam abraçá-lo. Galhos estendidos carregados de frutos maduros e uma vegetação luxuriante circundava a base. Seria o lugar perfeito para uma casa na árvore, refletiu Naoki com um sorriso nos lábios. Ele gostaria de poder cultivar uma árvore como aquela em seu rancho, embora soubesse que levaria séculos, a menos, é claro, que as árvores frutíferas sofressem mutações sob alguma influência estranha. Quando Naoki entrou no pomar, um Greedent caiu alegremente da cabana de madeira, com as bochechas cheias de frutas vermelhas. Ótimo, ótimo, ele cantou em saudação. Naoki colocou uma caixa no chão, rindo baixinho enquanto dava um tapinha carinhoso na cabeça do Greedent. Ouvindo a comoção, outros Pokémon colocaram suas cabeças para fora da cabana, um por um. Logo, uma multidão animada se reuniu em torno de Naoki. Minccino, Smeargle, Tandemaus, Vatreu, Petilil e Fongus avançaram ansiosamente. Como esperado, os Slacotro continuaram ausentes, provavelmente ainda cochilando em algum lugar aconchegante, pensou Naoki com um sorriso. Desde o incêndio que devastou seu antigo lar, os Pokémon se recuperaram lentamente, sentindo-se mais confortáveis a cada dia. Naoki ajoelhou-se e tirou vários cachecóis da caixa. Cada cachecol tinha um tamanho diferente, feito sob medida para se ajustar perfeitamente a cada Pokémon. Enquanto ele amarrava os cachecóis em volta do pescoço, as expressões dos Pokémon se iluminaram. O tecido macio os protegia do vento frio, proporcionando um calor reconfortante. Vendo seus olhares curiosos, Naoki explicou com um sorriso gentil: São cachecóis. Eles vão te manter aquecido, bloqueando o vento frio.
Com eles você ficará aquecido o inverno todo. Os olhos do Pokémon brilharam de gratidão. Por um momento as lembranças do incêndio devastador pesaram, como ele havia levado tudo, suas casas, amigos, familiares e quase suas próprias vidas. Felizmente os Pokémon foram resgatados por Naoki, que não só lhes forneceu comida como também construiu uma cabana aconchegante. Sua gentileza não parou por aí, Naoki até prometeu ajudá-los a reconstruir suas casas no futuro. Com o inverno se aproximando, Naoki distribuiu cachecóis para garantir que os Pokémon não sofressem com o frio. O gesto atencioso comoveu até os mais durões entre eles. Sem a ajuda dele, esses Pokémon teriam lutado para sobreviver à estação rigorosa, vulneráveis à fome e às temperaturas congelantes. Os olhos de alguns Pokémon brilhavam com lágrimas não derramadas, não de tristeza, mas de profunda gratidão. Naoki deu um tapinha na cabeça de Minccino com um sorriso gentil. Não chore. Fique aqui em segurança. Se precisar de ajuda, venha até mim. Se eu não estiver por perto, procure Indeedee para cuidar de você. Minccino assentiu decisivamente. O olhar de Naoki pousou em um par de Tandemaus, uma dupla de Pokémon conhecida por viverem juntos como famílias. Para sua surpresa, ele notou algo pequeno escondido entre eles. Atrás do pai estava um pequeno Tandemaus branco, espiando cautelosamente. Ora, ora, exclamou Naoki, erguendo uma sobrancelha. Parece que vocês dois são pais agora. Os dois Tandemaus piaram orgulhosamente, empurrando o filho para frente para exibi-lo. O pequeno Tandemaus permaneceu tímido, lançando olhares curiosos para Naoki. A chegada alegre de uma nova vida espalhou alegria entre os outros Pokémon. Nem mesmo a brisa fria lá fora conseguiu abafar o espírito festivo. Naoki sorriu calorosamente antes de entregar um cachecol a um sonolento Slakoth, certificando-se de que estava bem aconchegado. De volta a casa, Naoki começou a planejar sua tão esperada viagem à região de Galar. Originalmente, ele pretendia partir em novembro. No entanto, com o tempo esfriando a cada dia, Naoki imaginou que seria melhor partir mais cedo. Aconchegar-se perto da lareira com seus Pokémon e apreciar a paisagem nevada parecia muito mais agradável do que esperar tanto tempo para viajar. Ele folheou o calendário pensativamente. É amanhã, murmurou Naoki. Com a data de partida definida, Naoki considerou cuidadosamente qual Pokémon levaria na jornada para Galar. Depois de pensar um pouco, decidiu-se por dois companheiros, Koraidon e Ciclizar. Dessa vez, a viagem de Naoki à região de Galar foi diferente de aventuras anteriores, como a expedição ao fosso da Área Zero em Paldea. Não havia necessidade de levar muitos Pokémon apenas por segurança na batalha. Esta jornada não era férias, e a tundra coroada seria congelante. Ele olhou para seu Dragonite, sabendo que ele não iria gostar da natureza selvagem e nevada. O pobrezinho provavelmente ficaria escondido na Pokébola o tempo todo. Era melhor para o Dragonite ficar no rancho, entregando leite Momo fresco para os moradores da cidade. Da mesma forma, o trio Gogoat teve que ficar para as tarefas de ordenha. Cada Pokémon tinha a responsabilidade de manter a vida no rancho. Levarei todos conosco na próxima vez que formos de férias, pensou Naoki com um sorriso, fechando a lista de Pokémon que ficariam para trás. Viajar entre regiões sempre envolve a escolha de um meio de transporte. Como os Pokémon só podiam nadar ou voar até uma certa distância, os treinadores tinham 3 opções. Monte um Pokémon, navegue numa nave e voe num avião. Naoki riscou a primeira opção da lista. Mesmo que Koraidon conseguisse lidar com o frio, viajar de avião em meio a ventos congelantes não era prático. O frio os castigaria por todo o caminho. Quanto aos aviões, Koraidon não cabe numa Pokébola, então não tem como ele embarcar num voo. Naoki suspirou. Aviões proibiam Pokémon grandes de ficarem fora das Pokébolas, e Koraidon, com seu tamanho impressionante, tornaria isso impossível. Isso deixou apenas uma opção: viajar de navio. Infelizmente, Naoki não conseguiu reservar passagens online. Em Paldea, a única maneira de embarcar para outra região era visitando pessoalmente uma cidade portuária. Olhando seu mapa de Paldea, Naoki rapidamente percebeu que a única grande cidade portuária era Levincia, um centro movimentado na costa leste, conhecido por seus mercados de alta tecnologia e vibrante cenário comercial. Claro, murmurou Naoki, Levincia fica do outro lado da região. Sua cidade ficava no extremo oeste de Paldea, com o continente inteiro entre ele e o porto. Naoki gemeu, esfregando as têmporas. Pelo menos Koraidon é rápido, chegaremos lá em breve. Com seu plano definido, Naoki começou a reunir tudo o que precisaria para a jornada até Galar. Ele levou roupas quentes para se preparar para a tundra gelada, além de barracas de acampamento, kits de fogo, utensílios de cozinha e cobertores grossos. Além disso, levou uma chaleira resistente e garrafas d'água. Nesse momento, ouviu-se uma série de pancadas no pasto, como se alguém estivesse martelando ferro. Naoki parou o que estava fazendo e ouviu atentamente por um longo tempo, mas o som não desapareceu. Confuso, ele saiu pela porta e seguiu na direção do som. Logo, encontrou o culpado por tudo aquilo em um prado remoto. Olhando para o pequeno Tinkatuf que martelava o ferro com as mãos, Naoki ficou um pouco surpreso. Nesse momento, o Tinkatuf também percebeu sua chegada e imediatamente se virou em pânico. Naoki viu claramente que o pedaço de ferro que fora martelado até virar uma bagunça era composto por vários pregos de ferro. Parecia que eles haviam sido martelados por um longo tempo e estavam achatados. Fazendo o martelo? Perguntou Naoki. Tinkatuf assentiu cautelosamente. Uau! Seu martelo já havia sido perdido antes, e durante esse tempo ele estava tentando coletar limalhas de ferro e pregos do depósito de lixo da fazenda, tentando fazer um novo martelo.
Como se tivesse medo de que Naoki pudesse interpretar mal que ele estava roubando algo do rancho, ele disse rapidamente: "Uau, o ferro foi recolhido do lixão. Não foi roubado." Ele observou por um longo tempo antes de perceber que as coisas na lixeira eram todas descartadas por humanos. Claro, Naoki sabia, ele já tinha visto que aqueles pregos enferrujados eram os que ele havia removido e jogado fora da velha casa. Ao ver o olhar nervoso do pequeno Tinkatuf, Naoki não pôde deixar de dizer: "Não fique tão nervoso, se quiser fazer um martelo, faça-o. Acabei de ouvir o barulho e vim dar uma olhada." "Ok, tudo bem, pode continuar martelando." Ao ouvir isso, o Tinkatuf deu um suspiro de alívio. Ele se virou cuidadosamente e quis continuar forjando ferro, mas descobriu que Naoki ainda não havia partido. O Tinkatuf ficou atordoado por um momento e se virou. Naoki disse curiosamente: "Só quero ver como você faz o martelo." Fazer martelos é uma habilidade inata de Pokémon como Tinkatuf. Antes de evoluírem, eles eram muito fracos e precisavam usar martelos para se proteger. Mas isso ainda não é o suficiente. Porque alguns Pokémon que gostam de comer metal vão especificamente pegar o martelo que o pequeno Tinkatuf trabalhou tanto para fazer e comê-lo. Vendo que Naoki realmente queria ver, o Tinkatuf hesitou por um momento, depois se virou e continuou a trabalhar duro martelando o ferro à sua frente. Naoki olhou para esta cena. Ele pensou que o pequeno Tinkatuf estava forjando ferro com as próprias mãos, mas a realidade era um pouco diferente do que ele imaginava. Para ser mais preciso, o pequeno Tinkatuf estava usando garras de metal com propriedades de aço para martelar continuamente limalhas de ferro e fazer um martelo. Capítulo 242, Iono. Dengue. Os punhos pequenos de Tinkatuf, carregados de energia de aço, martelavam o bloco de ferro. O clangor metálico ecoou pela campina enquanto pregos e limalhas de ferro se fundiam sob seus esforços, formando um pedaço de metal prateado. Naoki estava por perto, observando com admiração. Tinkatuf franziu a testa para o bloco, visivelmente insatisfeito. Sem altas temperaturas ou resfriamento, ele forjava metal com pura força e habilidade. Naoki se maravilhou ao ver como isso quebrava as leis da física. Talvez seja a energia do aço? Ele supôs, ainda curioso. Dando uma pausa, Tinkatuf notou que Naoki ainda observava, parecendo assustado. Presumiu que Naoki tinha saído mais cedo e fora pego de surpresa. "Você já fez um martelo antes?" perguntou Naoki gentilmente. Os olhos de Tinkatuf brilharam. Ele assentiu, explicando com gorjeios animados como certa vez fabricara um martelo com sucata encontrada em uma cabana abandonada. Aquele martelo era seu companheiro de confiança, ajudando-o a afastar Pokémon comedores de metal, até que foi tragicamente perdido em um incêndio. Vendo a tristeza de Tinkatuf, Naoki sorriu. "Não se preocupe. Se você fez uma antes, pode fazer de novo." Renovado pela determinação, Tinkatuf cerrou os punhos. "Uau!" exclamou. Naoki afagou-lhe a cabeça com carinho. "Continue assim e eu não vou te incomodar." Quando Naoki saiu, o clangor constante recomeçou, percorrendo o rancho como um ritmo determinado. De volta ao seu quarto, Naoki pegou um livro sobre ecologia Pokémon. Folheando as páginas, encontrou a seção sobre Tinkatuf. Tinkaton, o Pokémon martelo. Tinkatuf, assim como Taurus e Miltank, é uma espécie de Pokémon de gênero único. As pessoas pensam que Pokémon como Tinkaton são solitários, mas isso não é totalmente verdade. Na verdade, eles vivem em grupos, refletiu. Naoki continuou. Tinkaton vive ao lado de Tinkatuf e Tinkatin. Você geralmente os encontrará em áreas cheias de sucata, como castelos antigos ou ruínas antigas deixadas por humanos. O solo nesses lugares é coberto com pedaços de cobre e restos de ferro, mas como Tinkatin ainda é pequeno e não tão forte, ele reúne lascas e fragmentos de metal para fazer seu primeiro martelo. Ele sorriu, imaginando o pequeno Pokémon trabalhando duro. Depois que evoluem para Tinkatuf, precisam de materiais mais resistentes. É então que eles miram no metal usado por Pawniard, caçando-os em busca de materiais mais resistentes. O sorriso de Naoki se alargou. E quando um Tinkatuf evoluir para um Tinkaton completo, não para por aí. Ele persegue tipos aço como Bisharp. Ele se inclinou para a frente, sussurrando como se estivesse revelando um segredo. Martelos comuns não servem para Tinkaton. Pesquisadores dizem que seus martelos podem pesar mais de 100 quilos. Mas Tinkaton os balança como se fossem feitos de penas. Que força! Os olhos de Naoki brilharam de inspiração. À medida que esses pequenos ferreiros evoluem, seu gosto por metais continua aprimorando. Desde sucata até a armadura de Bisharp. Ele olhou para seu Palmote, imaginando o martelo perfeito em suas mãos. Se eu conseguir que aquele Tinkatuf faça um martelo para o Palmote, Thor Palmote finalmente estará completo. A capa vermelha já está esperando. Havia um brilho brincalhão nos olhos de Naoki. Talvez eu possa ajudar Tinkatuf coletando alguns restos de aço dos Pokémon com antecedência. Vou dar metade para ela praticar, e a outra metade vai para o martelo especial de Palmote. Ele bateu palmas, animado. Que bom que Galar está cheio de Corviknigos. Vou reunir tudo o que precisamos na minha próxima viagem para lá. Nos céus de Galar, Corviknig reinava supremo. Como serviço de táxi voador preferido, esses majestosos Pokémon foram vistos planando graciosamente pelas nuvens, transportando passageiros por toda a região. Alguns treinadores até fizeram parceria com a frota de táxis de Galar, trabalhando com Corviknig para ajudar viajantes a se deslocarem de uma cidade para outra. Naoki imaginou que alguém da frota poderia coletar penas caídas dos Corviknig, o que seria perfeito para fabricar o martelo de que ele precisava. 9 de outubro de 198, calendário da Aliança. Naquela manhã, após terminar suas tarefas no rancho, Naoki acenou para todos e montou em seu fiel Koraidon. Seu destino? Cidade Levincia, uma metrópole vibrante do outro lado da região de Paldea. Com um sorriso, Naoki deu um tapinha na lateral do corpo de Koraidon. Pronto, camarada? Vamos voar. Koraidon respondeu com um brincalhão Raal, e se lançou no ar.
Enquanto voavam, Naoki se maravilhava com a paisagem abaixo. A Paldia real parece muito maior do que no jogo. Ele estudou o mapa, notando cidades e vilas não mostradas no jogo. Vila Sunflora, Vila da Água Viva e Cidade Taurus. Eu deveria visitar esses lugares algum dia, ele refletiu. A Vila Sunflora era cercada por campos de girassóis, onde os Pokémon de Sunflora vagavam livremente. A Vila da Água Viva era conhecida pelos Gelicen selvagens que flutuavam nas águas próximas. E a Cidade Taurus era famosa por suas emocionantes touradas, onde os treinadores competiam com seus Tauros em batalhas ferozes, porém amigáveis. Após várias horas de voo, Naoki e Koraidon chegaram ao lado leste de Paldia. Abaixo deles, os campos deram lugar a cidades e vilas modernas, com seus prédios elegantes brilhando à luz do sol. Naoki sorriu. O lado leste de Paldia parece muito mais moderno que o oeste. À medida que se aproximavam da cidade de Levincia, as luzes vibrantes e os arranha-céus imponentes apareceram. Arranha-céus erguiam-se altos lado a lado com suas janelas brilhando intensamente. A cidade fervilhava de trânsito e, embora fosse apenas o início da noite, as lojas ao longo das ruas já haviam acendido suas luzes. Letreiros de neon piscavam e brilhavam, lançando tons coloridos pelas ruas, fazendo Cidade Levincia parecer um paraíso. Por um momento, Naoki ficou impressionado. É como se eu tivesse entrado em outro mundo, pensou ele. Comparada com aquela metrópole movimentada, sua cidade natal, em Paldia, parecia uma vilazinha sonolenta. Isso é incrível. Naoki engasgou deslumbrado pelas luzes vibrantes. Ele se maravilhou com os raios de neon que se estendiam em direção ao céu, serpenteando suavemente pelo ar noturno. Eles iluminavam a cidade como uma deslumbrante tapeçaria de cores, fazendo com que todo lugar parecesse um sonho. Então ele se deu conta, sabia exatamente o que era aquilo. Essa deve ser a visão noturna de 1 milhão de votos. Naoki percebeu. Era uma das 10 vistas mais bonitas de Paldia. Ele não conseguiu conter o sorriso. Tenho que admitir, é tão deslumbrante quanto as pessoas dizem. Koraidon soltou um zumbido curioso, sua voz suave na noite. Hao? Naoki deu um tapinha carinhoso em Koraidon, sorrindo para o parceiro. Ficaram ali admirados, observando o mar de luzes lá embaixo. As milhares de janelas brilhantes brilhavam como estrelas espalhadas pelo chão, criando uma vista hipnotizante. Não demorou muito para que outro viajante chegasse, montado num Corviknight. O viajante e seu companheiro, com câmeras em punho, ofegavam de excitação. Este é realmente um dos principais pontos turísticos de Paldia. É lindo, exclamou o homem. Rápido, tire algumas fotos. Precisamos capturar isso, insistiu seu amigo. A cena trouxe Naoki de volta à realidade. Certo, temos negócios para resolver. Ele deu um leve toque em Koraidon. Certo, vamos pousar. Hao! Koraidon respondeu alegremente e começou a descer em direção à cidade de Levincia. Assim que pousaram, Naoki notou algo estranho. Assim que pousaram nas ruas movimentadas, uma sensação de constrangimento o invadiu. Os transeuntes, elegantemente vestidos com ternos e roupas da moda, lançavam olhares curiosos em sua direção. Naoki olhou para sua própria roupa surrada de viagem e engoliu em seco, nervoso. Ah não, pensou ele. Será que pareço um caipira? Ele se lembrou de como Ash Ketchum certa vez fora provocado por ser um garoto de cidade pequena em uma cidade grande. Naoki se preparou esperando tratamento semelhante. Mas, para sua surpresa, ninguém riu ou zombou dele. Todos apenas o encararam por um momento, intrigados com sua chegada repentina nas costas de Koraidon, antes de prosseguirem com seus afazeres. Bem, isso é um alívio, murmurou Naoki, exalando profundamente. Tranquilizado, ele voltou a atenção para seu objetivo. Certo, hora de ir para o porto e pegar nossas passagens para Galar. Eles atravessaram as ruas movimentadas, seguindo as placas da cidade em direção ao porto. Naoki planejou mentalmente as direções. Passe pela praça central, no coração da cidade, depois atravesse a ponte marítima para chegar ao farol de Levincia. O ponto de embarque dos barcos fica bem ao lado do farol. Com um aceno de determinação, Naoki cutucou Koraidon. Vamos para a praça primeiro. No entanto, ao chegarem à praça central, eles se viram envolvidos em um turbilhão de excitação. Treinadores e Pokémon vinham correndo de todas as direções, conversando animadamente enquanto corriam em direção ao mesmo destino. A batalha no ginásio está prestes a começar, gritou um deles. Ei, saiam da minha frente, gritou outro treinador. Ah, pare de me empurrar. Alguém gritou enquanto a multidão avançava. Antes que Naoki pudesse reagir, ele e Koraidon foram levados pela onda de treinadores ansiosos, puxados em direção ao coração da praça. Naoki. Quando a multidão finalmente parou, Naoki se viu parado na beira de uma enorme arena de batalha circular. Pokémon e humanos se reuniram ao redor, assistindo animadamente a cena. Luzes de neon brilhantes e coloridas iluminavam a praça, lançando padrões lúdicos por todo o estádio. No centro do local, um treinador estava confiante, chamando a atenção de todos. Naoki piscou, surpreso com a aparência marcante do treinador. A pessoa tinha longos cabelos azuis e rosa, com pequenos grampos de cabelo de Magnemite brilhando sob a luz neon. Mas antes que ele pudesse pensar nisso, a voz enérgica do treinador ecoou pela praça. É hora do Yono Show. Estão todos prontos? A multidão explodiu em aplausos, familiarizada com as palhaçadas do enérgico líder de ginásio. Iono. Eles gritaram em uníssono, saltando animadamente junto com sua energia viva. Com um sorriso travesso, Iono exibiu seu característico sorriso de dentes afiados, levantando as mãos para animar ainda mais a multidão. Bom dia, boa tarde, boa noite, e ciao a todos, ela exclamou, acenando entusiasticamente.
Seu oponente parado no lado oposto do campo parecia impressionado e nervoso. Naoki observou com admiração Iono girar dramaticamente, fazendo uma pose divertida. Vocês estão prontos, ela cantou com uma voz alegre e enérgica. É hora de deslumbrar seus olhos com um show que vocês nunca vão esquecer. O desafiante de hoje é o treinador Komatsu, que é forte o suficiente para derrubar um Cooperage em pleno voo. A voz do locutor ecoou pela praça. Naoki piscou, confuso. Espera, o quê? Seus olhos pousaram no treinador energético na arena, cabelo azul e rosa, com pequenos grampos de cabelo magnemite brilhando na luz neon. É estranho, pensou Naoki, coçando a cabeça. Ele encarou a treinadora animada, tentando entender as coisas. Iono, ele tinha certeza de que esse era o nome dela, deveria ser uma streamer. Ela já virou líder de ginásio? Se bem me lembro, ela costuma fazer transmissões ao vivo, refletiu Naoki, coçando o queixo pensativo. Talvez o streaming ainda não tenha pegado? A batalha diante deles parecia mais uma luta de exibição do que um desafio oficial de ginásio, aumentando a confusão de Naoki. Nesse momento, Koraidon, que estava ao seu lado, se animou, seus olhos brilhando de excitação. How? Koraidon piou, balançando o rabo alegremente. Naoki olhou para seu Pokémon, confuso. Espera aí, você gosta do Iono? Koraidon respondeu com um grito entusiasmado, pulando no mesmo lugar. How? How? Naoki inclinou a cabeça, ainda perplexo. Koraidon, você nunca conheceu. Não é a primeira vez que a vê? Ele se lembrou dos rumores. Iono ainda não era tão famosa fora das grandes cidades. Então fazia sentido que ela não tivesse se destacado nas partes mais tranquilas de Paldea, onde Naoki estava. Ainda assim, a pergunta o incomodava. O que exatamente havia chamado a atenção de Koraidon? Um pensamento fugaz passou pela cabeça de Naoki, fazendo rir baixinho. Pokémons podem se apaixonar por pessoas? Ele olhou para Koraidon, ainda pulando de excitação, e balançou a cabeça em descrença. Não, não pode ser isso. How? Naoki sorriu calorosamente. Você gosta mesmo dela, né? No entanto, Koraidon não pensou muito nisso. Estava simplesmente feliz em ver Iono. Muito antes de evoluir para Koraidon, Ciclizar vivia no rancho de Naoki, frequentado por Iono. Ela tratava a todos com gentileza, trazendo alegria tanto para as pessoas quanto para os Pokémon. Ela ajudava a cuidar de Ciclizar, formando um vínculo profundo com o Pokémon. O mais importante é que Iono e Naoki tiveram um filho juntos, um pequeno que eles carinhosamente apelidaram de Folha. Quando Naoki e Iono deram o apelido ao filho, eles também renomearam o rancho como Casa na Árvore, e todos viveram felizes juntos lá. De repente, a alegria habitual de Koraidon desapareceu, e seu olhar caiu. How? Murmurou suavemente com tristeza brilhando em seus olhos. A mente de Koraidon vagou pela lembrança do rosto triste da Folha pequena no dia em que ela deixou o rancho. Ele ainda conseguia sentir as mãozinhas agarrando seu rabo e ouvir a voz suave perguntando: quando você vai voltar? Mas não conseguiu retornar. A lembrança tocou o coração de Koraidon, que não pôde deixar de ficar deprimido. How? Capítulo 243. Campo Nevado da Coroa. Sob o olhar confuso de Naoki, Koraidon começou a pensar com seu cérebro não tão brilhante. Olhou para a vibrante Iono, dançando alegremente no mar de luzes neon, e então olhou para Naoki, que permanecia calmo diante dela. De repente, Koraidon percebeu algo. Era cedo demais. Seu filho ainda não havia nascido, e Naoki pareceu não reconhecer Iono. How? A cabeça de Koraidon caiu. Naoki coçou a cabeça. Será que você não comeu muito ao meio-dia? Estava ficando tarde, e Naoki começou a se perguntar se Koraidon estaria simplesmente com fome e não estaria mais interessado em observar a multidão. Você está com fome? Koraidon se animou um pouco, concentrando-se em seu estômago. Como esperado, ouviu um rosnado baixo. How? Koraidon assentiu entusiasticamente. Naoki riu baixinho. Tudo bem, não precisa ficar aqui. Vamos comprar nossas passagens primeiro e quando estivermos a bordo, vamos comer alguma coisa. How? Koraidon concordou alegremente, balançando o rabo. Sem demorar mais, Naoki se afastou da praça movimentada, guiando Koraidon pela multidão em direção ao porto. Depois de atravessar a praça, Naoki avistou um imponente farol erguendo-se orgulhosamente na costa. Perto dele, um edifício bem iluminado erguia-se à beira da água, com vários navios de grande porte atracados nas proximidades. Deve ser o ponto de embarque, pensou Naoki. Mesmo à noite, o porto fervilhava de vida. Viajantes carregando bagagem se preparavam para partir, enquanto outros chegavam a Paldea, ansiosos para explorar a região. Ao se aproximar da área de embarque, Naoki ouviu o som suave e melodioso de um apito de navio vindo do mar. Um navio de passageiros estava prestes a atracar. Os funcionários no ponto de embarque preparavam-se atarefadamente para a chegada dos passageiros. Logo, a saída se abriu, e pessoas e Pokémon de todos os tipos saíram, carregando sacolas grandes e pequenas. Naoki foi até o balcão de passagens. Uma passagem para a região de Galar, por favor. O agente de passagens olhou para Naoki e para o grande Koraidon ao seu lado e sorriu calorosamente. Claro, o próximo navio de passageiros parte às 19h25 para Uburi, na região de Galar. A viagem levará cerca de 3 dias. Você vai embarcar neste navio? Uburi. Naoki imaginou uma cidade portuária movimentada com mercados e restaurantes de frutos do mar. Ele assentiu. Sim, perfeito. Serão 3.200 Pokédólares, disse o agente com um sorriso educado. Naoki entregou o dinheiro e o agente lhe deu uma passagem. Eram 19 horas, o que lhe dava cerca de meia hora para embarcar. Seguindo as instruções da equipe, Naoki e Koraidon seguiram em direção às docas e embarcaram no navio sem problemas. O navio não era enorme, mas suas instalações eram excelentes. Tinha tudo o que os passageiros precisavam: restaurantes, uma academia, uma arena de batalha Pokémon, uma barbearia e até um centro de troca de treinadores. O convés fervilhava de atividade.
Funcionários de escritório de terno, turistas bem vestidos e jovens treinadores Pokémon lotavam o navio, alguns admirando a vista do horizonte neon da cidade, enquanto outros jantavam com seus Pokémon nos restaurantes abaixo do convés. Naoki encontrou um lugar aconchegante à mesa de jantar com Koraidon ao seu lado. Um garçom uniformizado entregou-lhes os cardápios. Vamos ver. Costeleta de porco grelhada, arroz frito com molho de soja, arroz para omelete, sashimi, sushi e presunto. Os olhos de Naoki se arregalaram com a variedade. Nada mal. Ele pediu alguns pratos de que gostou e esperou com Koraidon e Ciclizar. Logo, a comida chegou. Naoki deu uma mordida e achou-a surpreendentemente saborosa. Enquanto comia, olhou para Koraidon e Ciclizar e viu que eles devoravam alegremente a própria comida. Ver os dois comendo com tanta alegria fez Naoki sorrir. Aproveitem. Ficaremos neste navio por 3 dias. Hao, Jiao, ambos responderam entre mordidas. Os dois comeram satisfeitos, animados pela boa comida e pela emocionante jornada que os esperava. Assim que Naoki abaixou a cabeça para se concentrar na refeição, uma conversa na mesa atrás dele chamou sua atenção. Cara, que chatice. Tive que perder a apresentação do Iono só para pegar esse navio, resmungou um passageiro. O amigo dele riu baixinho. Você está obcecado, né? Mas falando sério, quantos anos a Iono tem? Ela parece alguém que acabou de começar sua primeira jornada Pokémon. De jeito nenhum. Ouvi dizer que Iono se tornou líder de ginásio há apenas 2 anos. Ela tinha apenas 15 anos na época. Então agora ela deve ter uns 17, quase 18, certo? Quem não gostaria de alguém tão jovem e cheia de energia? Esse é o charme de Iono. Naoki ouviu em silêncio, surpreso com o que ouviu. 18? São 2 anos mais novos que eu, pensou ele. Mas alguma coisa não batia. Espera. Se Iono é tão jovem agora, isso não significa que ela teria uns 27 ou 28 anos quando os eventos do jogo acontecerem, mas ela não parece tão velha assim. Ele coçou a cabeça, confuso. As pessoas simplesmente não envelhecem da mesma forma no mundo Pokémon? Talvez elas continuem parecendo jovens por mais tempo. Então, outro pensamento lhe ocorreu. Na verdade, as regras de streaming na vida real exigem que você tenha pelo menos 18 anos para fazer uma transmissão ao vivo. E no jogo, alguns NPCs mencionaram que Iono faz streaming há muitos anos. Ele calculou a linha do tempo mentalmente. Isso significa que ela definitivamente tinha mais de 20 anos durante os eventos do jogo. Naoki balançou a cabeça com uma risadinha discreta. Bem, isso não importa. Com isso, Naoki terminou sua refeição, levou Koraidon e Ciclizar para o convés e pediu alguns copos de suco. Eles se esticaram em cadeiras de praia, contemplando o céu estrelado com a mente tranquila. 3 dias depois, o navio chegou à região de Galar no horário previsto, atracando no porto de Uburi. Naoki desceu do barco com Koraidon, sentindo-se um pouco exausto, mas animado para explorar o novo ambiente. A brisa morna era uma mudança agradável em relação ao clima mais frio de Paldea. Ele vagou pelas ruas da cidade portuária, absorvendo a mistura de arquitetura medieval e moderna. Uma alta muralha de pedra cercava os limites da cidade, conferindo-lhe um ar encantador e fantasioso. As ruas eram limpas, ladeadas por grades de proteção para impedir que alguém caísse no mar. Ao longo do caminho, Naoki passou por parques, lojas movimentadas, barracas de rua e mercados de flores. Pokémon exclusivos da região de Galar vagavam livremente, contribuindo para a atmosfera animada da cidade. Em um gramado, Naoki notou um Yamper correndo alegremente por aí, com sua cauda gerando faíscas de eletricidade. Nas árvores do parque, um Blipbug rastejava pelos galhos, observando silenciosamente tudo o que acontecia abaixo. Perto de uma pequena fonte, um Sobble brincava com a água enquanto gotas escorriam pelo seu rosto, embora não estivesse claro se eram lágrimas ou apenas o jato da fonte. Naoki sorriu. Esse é o Sobble, o Pokémon inicial do tipo Água de Galar. É bem fofo pessoalmente, pensou. Sem nem perceber, Naoki se viu com Koraidon parados bem ao lado do pequeno Sobble. O brincalhão Sobble, sentindo uma presença poderosa por perto, parou de espirrar e lentamente olhou para cima. Seus olhos arregalados se fixaram no olhar intenso de Koraidon. Por um instante, Sobble congelou, sobrecarregado pela visão de um Pokémon grande e desconhecido pairando sobre ele. O corpo do pequeno Sobble congelou, e ele começou a chorar de medo, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto em torrentes. Ao ver isso, Naoki rapidamente se ajoelhou e disse gentilmente, não tenha medo, não vai te machucar. Mas enquanto ele falava, Naoki sentiu algo estranho acontecendo. De repente, seus próprios olhos lacrimejaram e lágrimas escorreram incontrolavelmente por suas bochechas. Ele piscou, confuso. Mas que... Atrás dele, Koraidon soltou um grito de angústia. Naoki se virou e viu os olhos do seu Pokémon também cheios de lágrimas, mesmo sem motivo para chorar. Naoki. Aproveitando a confusão, os padrões no corpo de Sobble mudaram rapidamente, misturando-se ao ambiente até desaparecerem completamente de vista. Hao? Koraidon exclamou, com os olhos cheios de lágrimas arregalados de surpresa. Naoki olhou para baixo e percebeu que Sobble havia desaparecido completamente. Nesse momento, alguém foi atraído pela comoção. Uma garota alta de pele bronzeada, olhos azuis penetrantes e a figura graciosa de uma modelo, aproximou-se. Ela usava um maiô elegante e sua postura confiante irradiava calma. Seu olhar pousou em Naoki e Koraidon, ambos ainda chorando. Com um sorriso cúmplice, ela explicou, é um Sobble. É tímido por natureza. Quando assustado, suas lágrimas liberam uma poderosa substância lacrimosa que faz tudo ao seu redor chorar. Ele usa esse momento para escapar. Naoki se virou, seu rosto coberto de lágrimas se iluminando com reconhecimento. Espera, é a Nessa. De fato, era Nessa, a renomada líder de ginásio do tipo Água da região de Galar, e uma modelo popular conhecida no mundo todo. Naoki piscou, assustado ao vê-la de perto. Nessa lhe deu um
sorriso solidário, notando as lágrimas em seu rosto. A substância não é prejudicial, mas sugiro que você faça um check-up no centro Pokémon. Caso contrário, você pode ficar assim por um tempo. Naoki. 10 minutos depois, Naoki e Koraidon chegaram ao centro Pokémon, ainda com os olhos marejados. No momento em que a enfermeira Joy viu seus olhos vermelhos e inchados, ela imediatamente entendeu o que havia acontecido. Com um sorriso caloroso, ela pegou um frasco de colírio. Aqui vamos limpar esses olhos, ela disse gentilmente, inclinando suas cabeças para trás e cuidadosamente aplicando algumas gotas nos olhos de Naoki e Koraidon. Enquanto as gotas calmantes faziam efeito, a enfermeira Joy riu baixinho. Você é de outra região, não é? Perguntou ela, notando Koraidon. É fácil perceber, seu Pokémon não é nativo de Galar. Naoki assentiu, enxugando as últimas lágrimas enquanto o colírio fazia efeito. A enfermeira Joy deu-lhes um sorriso tranquilizador. As lágrimas do Sobble não são brincadeira. São tão chorosas quanto sem cebolas. Se você for pego por elas, vai chorar como se não houvesse amanhã. Naoki. Agora, Naoki finalmente entendeu por que Nessa sugeriu ir ao centro Pokémon. Graças ao colírio da enfermeira Joy, o desconforto em seus olhos logo desapareceu. Naoki esfregou os olhos, deu um sorriso agradecido e agradeceu à enfermeira Joy antes de sair do centro Pokémon. Quando ele retornou ao parque, Nessa já tinha ido embora. Eu queria agradecer a ela, murmurou Naoki com um suspiro. Sentiu um pouco de arrependimento, mas como tinha outras coisas para fazer, decidiu deixar para lá. Vou agradecer na próxima vez que a vir. Com um novo destino em mente, Naoki verificou as placas de trânsito em Uburi. Em pouco tempo, avistou as instruções para a estação de trem de Uburi. 10 minutos depois, ele chegou à estação. O simpático agente de passagens o recebeu com um sorriso caloroso. Para onde você está indo? Naoki respondeu confiantemente, a tundra coroada. A vendedora piscou por um instante, surpresa. A tundra coroada? Ela sorriu e disse, brincando, ah, você quer dizer Campo Nevado da Coroa? Naoki então percebeu que ele estava falando do nome do DLC Sword and Shield. Ele assentiu envergonhado, sim, é Campo Nevado da Coroa. A bilheteira riu junto. Você deve ser de outra região. Não se vê Pokémon assim todo dia. Ela lançou um olhar curioso para Koraidon. Isso mesmo, respondeu Naoki com um sorriso. Somos da região de Paldia, indo visitar um amigo no Campo Nevado da Coroa. Entendo. Bem, bem-vindos a Galar, disse o agente alegremente. Aqui está o seu bilhete. Por favor, guarde-o em segurança. Você precisará dele para embarcar no trem na plataforma. Obrigado. Naoki assentiu, pegou seu bilhete e entrou na estação. Seguindo as placas, logo encontrou o trem a vapor com destino à tundra da Coroa. Ele embarcou no trem com Koraidon e em pouco tempo o trem ganhou vida, movendo-se firmemente pelos trilhos. Lá fora, a paisagem se transformava em um borrão de paisagens nevadas. Koraidon e Ciclizar, que nunca tinham viajado de trem antes, inclinaram-se ansiosamente contra a janela, com os olhos arregalados de curiosidade enquanto observavam a paisagem passar rapidamente. Naoki olhou ao redor da carruagem e ficou surpreso ao encontrá-la completamente vazia. Ele era o único passageiro. Nossa, a tundra coroada é realmente tão impopular? Ele se recostou, pensando cuidadosamente sobre o que lembrava do tundra coroada no jogo. Era uma região árida e fria, repleta de montanhas cobertas de neve, penhascos escarpados e terrenos traiçoeiros. Devido ao clima extremo, as pessoas viviam em pequenas aldeias e dependiam muito umas das outras para sobreviver. Este lugar não é um paraíso turístico, pensou Naoki dando de ombros. Mas algo ainda parecia estranho. A tundra coroada era conhecida por abrigar ruínas antigas, templos e Pokémon míticos, exatamente o tipo de destino que exploradores e entusiastas de relíquias adorariam. Será que o frio está insuportável? Perguntou-se Naoki. Vamos lá, que frio pode ser? É só neve. Algumas camadas extras devem resolver. Mas assim que o trem chegou ao seu destino, Naoki percebeu o quão ruim a situação realmente era. Quando Naoki e Koraidon desceram do trem, um vento gelado uivava pela estação. No momento em que o frio atingiu, o corpo inteiro de Naoki enrijeceu, e ele soltou um tremor involuntário. Puta merda, está congelando. Ele gaguejou batendo os dentes violentamente. As roupas de inverno que ele trouxe não eram nem de longe suficientes para suportar o frio brutal da tundra coroada. Ele se abraçou, percebendo com medo que havia subestimado severamente o quão severo esse ambiente poderia ser. Pior ainda, não havia lojas por perto para comprar equipamentos para o frio, apenas a pequena estação atrás dele, isolada na vasta paisagem nevada. Naoki expirou, observando sua respiração formar nuvens de névoa branca no ar. Ele se forçou a manter a calma, observando os arredores. Até onde a vista alcançava, o mundo estava coberto de neve, com árvores resistentes ao frio murchando sob camadas de gelo. Ao longe, penhascos recortados se estendiam em direção ao céu, com suas encostas íngremes sugerindo o terreno acidentado da região. O rei das colheitas abundantes deve estar em algum lugar por aqui, pensou Naoki, tentando se concentrar. Mas esse era o problema. Onde exatamente o Pokémon estaria? No Santuário da Coroa? Ou talvez escondido em alguma caverna sem identificação? Enquanto Naoki ponderava seu próximo movimento, Koraidon o cutucou gentilmente com preocupação brilhando em seus olhos. Naoki deu um sorriso tranquilizador ao Pokémon. Estou bem. E você? Está se aguentando bem? Hao! Koraidon assentiu entusiasticamente, aparentemente não afetado pelo frio. Naoki deu um tapinha carinhoso. Bom saber. Parece que esse tempo não te incomoda nem um pouco, né? O corpo quente de Koraidon irradiava calor, proporcionando um pouco de conforto a Naoki no frio cortante. Esse tipo de clima não é grande coisa para você, hein? Naoki sorriu, agradecido por sua parceira robusta. Olhando para frente, Naoki avistou uma placa na beira da estrada, perto da estação. Ela apontava para Frezington, uma pequena vila aninhada na tundra da Coroa. Após um breve momento de reflexão, Naoki tomou sua decisão. Vamos primeiro para Frezington.
Talvez os moradores locais possam nos dar alguma informação útil, disse ele. Com isso, Naoki ajustou seu cachecol, apertou ainda mais sua bolsa e começou a caminhar pela neve, com Koraidon trotando alegremente ao seu lado. Capítulo 244. O Rei Esquecido. A neve aumentou, e flocos brancos encheram o céu, tornando a paisagem distante borrada e indistinta. O ar estava carregado de neve e vento uivante, reduzindo a visibilidade para menos de 10 metros. Naoki e Koraidon não estavam caminhando há muito tempo quando a forte nevasca os atingiu, tornando impossível saber para onde estavam indo. Qual caminho é para o leste? E qual é para o oeste? Naoki murmurou, esfregando as mãos numa tentativa de se manter aquecido. Ele tentou determinar a direção observando a posição do sol, mas o céu não passava de um mar infinito de cinza. Não só o sol estava escondido, como até mesmo o caminho à frente se perdia em meio à neve rodopiante. Uma dor de cabeça começou a se instalar enquanto o frio cortante penetrava nas camadas de roupa de Naoki. Ele estava acostumado a climas mais quentes e úmidos. Aquele tipo de clima era insuportável. Hao! Koraidon sacudiu a neve acumulada em sua cabeça e então olhou para Naoki com preocupação, como se perguntasse: o que fazer agora? O vento gelado uivava pelo vale, agravando as condições já miseráveis. Naoki olhou de soslaio para a trilha nevada à frente e suspirou. Acho que perdemos o caminho original. Hao? Koraidon inclinou a cabeça, confuso. Não podemos continuar assim, disse Naoki balançando a cabeça. Você pode ficar bem com esse tempo, mas eu não vou conseguir se continuarmos insistindo. Ele olhou para os penhascos ao longe, suas paredes íngremes cortando a extensão nevada como dentes afiados. Vamos em direção aos penhascos. Se tivermos sorte, podemos encontrar uma caverna onde podemos esperar a neve parar. Hao! Com a decisão tomada, Naoki e Koraidon correram em direção aos penhascos. Eles seguiram pela fria face rochosa, com a neve estalando sob seus pés a cada passo. Depois de algum tempo explorando a base do penhasco, os olhos de Koraidon brilharam, e ele soltou um grito alegre. Hao! Não muito longe, avistou a entrada de uma caverna, parcialmente bloqueada pela neve. Animado, Koraidon correu até a entrada e ficou parado, esperando por Naoki. Naoki correu para alcançá-lo, tirando a neve dos ombros. Ele espiou dentro da caverna, aliviado por não encontrar sinais de outros Pokémon, apenas um espaço tranquilo e natural. A caverna não era funda, mas servia. Parecia uma formação natural, não o covil de nenhum Pokémon. Naoki cumprimentou Koraidon com um aceno de cabeça apreciativo e entrou, grato pelo abrigo contra a tempestade implacável lá fora. Enquanto eles se acomodavam, a neve lá fora continuava caindo pesadamente, com rajadas ocasionais de vento soprando pela entrada. Naoki suspirou aliviado e sacudiu a neve grudada em suas roupas. Da bolsa de viagem, tirou um suporte compacto para a fogueira e uma pequena panela. Colocou alguns pedaços de carvão no suporte e os acendeu cuidadosamente, tremendo levemente enquanto trabalhava com os dedos frios. Assim que o fogo crepitou, Naoki pegou 2 garrafas de água e um saco de macarrão de sua mochila. Koraidon sentou-se perto da entrada da caverna, usando seu grande corpo como escudo para impedir que o vento e a neve atingissem Naoki. Espere só mais um pouco, disse Naoki, aquecendo as mãos sobre a pequena fogueira. Hao, respondeu Koraidon com um tom suave e reconfortante. Não demorou muito para que a água começasse a ferver. Naoki colocou o macarrão na água fervente, adicionando temperos de sua mochila de viagem. Depois de alguns minutos, o aroma da sopa começou a tomar conta da caverna. Tudo bem, Naoki disse com satisfação. Ele pegou 2 tigelas, dividiu o macarrão igualmente e despejou caldo quente sobre elas. Uma tigela simples, mas reconfortante de sopa de macarrão estava pronta. Enquanto admirava seu trabalho, a informação lhe veio à cabeça. Macarrão quente para sopa, B-, um prato humilde, mas perfeito para aquecer o corpo e o espírito em um dia frio de inverno. Efeito: proteção contra resistência ao frio nível 2. Concede proteção moderada contra frio extremo por 2 horas. Avaliação: omitido. 2 horas, hein? Naoki murmurou. Embora o prato não tenha ficado perfeito devido aos ingredientes simples e ao preparo grosseiro, 2 horas de calor foram suficientes neste ambiente hostil. Naoki olhou para cima e viu Koraidon engolindo ansiosamente sua porção de macarrão, inclinando sua grande cabeça para trás para esvaziar a tigela. Ele terminou sua porção rapidamente. Enquanto o calor se espalhava por seu corpo, Naoki soltou um suspiro confortável. Não está mais tão frio, ele murmurou, sentindo o frio cortante do vento e da neve lá fora perdendo seu vigor. Naoki pensou brevemente em aproveitar a oportunidade para explorar a área. Talvez pudesse localizar a Vila Freesington, mas considerando a imprevisibilidade da queda de neve e o limite de 2 horas para o efeito de aquecimento do macarrão, decidiu que era mais seguro ficar onde estava. Se o calor acabar antes de encontrarmos a vila, podemos acabar em sérios apuros, raciocinou Naoki. Com isso, ele e Koraidon sentaram-se perto do fogo, aproveitando seu calor. Os minutos se arrastavam, e o mundo exterior permanecia preso em uma névoa cinzenta e opaca. Sem a luz do sol, Naoki não tinha como saber se era dia ou noite. A única maneira de controlar o tempo era verificar quanto tempo durava a sensação de calor do macarrão. Quando o efeito do primeiro lote de macarrão acabou, Naoki cozinhou mais 2 tigelas, dessa vez sem pressa e adicionando mais ingredientes. É macarrão quente para sopa, B, técnica de cozimento aprimorada. Mais calor e sabor. Efeito: proteção contra a resistência ao frio, nível 3. Concede proteção avançada contra o frio por 6 horas. Depois de terminar a refeição aprimorada, Naoki suspirou, olhando para a entrada da caverna. Parece que vamos passar a noite aqui. Hao Koraidon gorjeou contente, sem demonstrar nenhum sinal de reclamação. Nesse momento, o som de passos ecoou do lado de fora da caverna, abafado pela neve pesada. Naoki virou-se para a entrada e viu uma figura se aproximando, um homem envolto em camadas de roupas grossas, parecendo um urso ambulante.
Ele carregava uma lanterna que brilhava calorosamente contra a tempestade. O velho correu para dentro da caverna, sua lanterna lançando luz sobre o espaço escuro. Ao avistar Naoki e Koraidon, ele rapidamente tirou um casaco grosso e o colocou sobre os ombros de Naoki. Naoki piscou confuso. Você não é daqui, é? Perguntou o velho, com uma voz gentil, mas firme. Koraidon inclinou a cabeça, imitando a expressão confusa de Naoki. Não, somos da região de Paldia, respondeu Naoki, ainda processando a gentileza repentina. Quem é você? O velho riu baixinho. Eu já imaginava. Viajar pela tundra da coroa sem roupas adequadas é perigoso. Nem mesmo se esconder em uma caverna é suficiente. Você provavelmente morreria congelado antes do amanhecer. O homem então se apresentou. Sou um aldeão de Freesington. Algumas horas atrás, minha parceira Pokémon, Altaria, viu você vagando pela neve. Voltei à vila para pegar suprimentos e vim te encontrar. Ele inclinou a cabeça levemente, olhando por cima do ombro como se esperasse que alguém o seguisse para dentro. Foi só então que Naoki notou um Pokémon pássaro parado por perto. Tinha um corpo azul celeste e suas penas fofas pareciam tão macias quanto algodão. Ao ouvir a voz de seu dono, o pequeno pássaro alegre, um Altaria, bateu suas asas alegremente, suas penas balançando levemente no ar frio. Naoki sorriu finalmente entendendo o que havia acontecido. O velho e seus Pokémon vieram resgatá-los da nevasca. Embora Naoki não sentisse que estivessem em perigo imediato, ele ainda se sentia grato. Muito obrigado. Ria. O Altaria soltou um trinado alegre, pulando no mesmo lugar de excitação. O velho deu uma risadinha calorosa. Volte para a vila comigo. A neve só vai piorar e a temperatura vai cair ainda mais. Vai ser muito perigoso ficar aqui. Muito obrigado, disse Naoki tocado pela gentileza. Como estavam indo em direção à vila Freesington, Naoki arrumou seus suprimentos. Koraidon o ajudou a sacudir a neve de suas coisas antes de seguirem o velho pela trilha nevada. Guiados pela Altaria que voava acima, Naoki e Koraidon conseguiram se manter no caminho certo desta vez. A neve continuava caindo pesadamente, mas eles avançavam com firmeza. Não demorou muito para que eles emergissem da tempestade e avistassem uma pequena e pacífica vila aninhada em um vale tranquilo, cercada por neve. Esta é a vila Freesington, disse o velho, orgulhoso. Não sei para onde você vai agora, mas fique à vontade para descansar aqui antes de continuar sua jornada. Naoki assentiu, agradecido. Muito obrigado. Aliás, como devo te chamar? O velho sorriu. Pode me chamar de Ryan. Vamos levar você e seus Pokémon para dentro para nos aquecermos. Ryan conduziu Naoki e Koraidon até sua casa, conduzindo-os até uma lareira aconchegante. Assim que se sentaram, o calor do fogo começou a dissipar o frio persistente em seus corpos. Naoki sentiu uma onda de gratidão tomar conta dele. As pessoas aqui são tão gentis, pensou, tocado pela hospitalidade. Nesse momento, uma senhora idosa e gentil, de cabelos grisalhos, apareceu, carregando 2 xícaras de chá fumegante em uma bandeja. Ela sorriu calorosamente. Tome um chá quente para se aquecer. Obrigado, disse Naoki pegando uma xícara. Coincidentemente, o efeito aquecedor do macarrão quente já havia passado, mas com o fogo crepitando à sua frente e uma xícara de chá quente na mão, Naoki se sentiu perfeitamente confortável. A velha sentou-se ao lado deles, com os olhos cheios de bondade. Meu marido é um salvador de coração. Ele está sempre ajudando viajantes perdidos nas montanhas. Naoki assentiu, sorrindo. O Sr. Ryan é uma pessoa muito boa. Naquele momento, o Altaria pousou no parapeito da janela, inclinando a cabeça curiosamente enquanto os observava do outro lado da sala. Percebendo o olhar de Naoki, a velha riu baixinho. Aquele Pokémon também foi resgatado pelo meu marido. O coitado machucou as asas e caiu na neve. Estava quase congelado quando ele o encontrou. Ela olhou com carinho para o Altaria. Cuidamos dele até que se recuperasse, pensando em soltá-lo assim que se recuperasse. Mas o pequeno decidiu que não queria nos deixar. Desde então, ele permaneceu conosco, ajudando meu marido a resgatar viajantes perdidos nas montanhas. O Pokémon pareceu sentir que a velha estava falando sobre isso. Com um bater de asas alegre, o Altaria voou para os braços dela, emitindo um piado alegre e melódico. Nesse momento, Ryan emergiu da sala dos fundos, tendo trocado seu pesado equipamento de atividades ao ar livre. Agora, sem suas roupas volumosas, ele parecia surpreendentemente magro e cheio de energia, um forte contraste com sua aparência de urso anterior. Lá fora, a neve continuava caindo pesadamente, impossibilitando Naoki de sair. Então, todos se sentaram ao redor da lareira, conversando para passar o tempo. Quando Ryan soube que Naoki havia viajado desde a região de Paldia, seus olhos se arregalaram de surpresa. Paldia? É muito longe, exclamou Ryan. Naoki sorriu. Não é tão ruim. Foram só 3 dias de barco. Se você quer falar de lugares distantes, acho que a região de Kanto é a mais distante. Ryan riu e concordou com a cabeça. Seu olhar se voltou para Koraidon, que estava sentado satisfeito ao lado de Naoki. Embora Ryan admitisse não estar totalmente atualizado com os tempos modernos, ele ainda reconhecia um treinador quando o via. Então, você está viajando pela região de Galar? Perguntou Ryan, com a testa levemente franzida em confusão. Ele parou por um momento, com a perplexidade aumentando. A maioria dos treinadores vai para o norte, para as grandes cidades, mas você veio parar aqui, nesta pequena vila remota. O que o traz até a tundra coroada? Percebendo a confusão de Ryan, Naoki deu um pequeno sorriso e explicou. Na verdade, não estou aqui para passear. Vim para a tundra coroada porque estou em busca do rei das colheitas abundantes. O rei das colheitas abundantes? Ryan murmurou, coçando o queixo, pensativo. Lembro-me de ter ouvido algo sobre isso. Como era mesmo o nome? Giz de cera? Naoki conteve o riso. Acho que você está falando de Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Ryan coçou a nuca envergonhado. Certo, Calyrex. Minha memória não é mais a mesma.
Sua esposa, que estava por perto, lançou-lhe um olhar afetuoso, mas exasperado. A esposa de Ryan se intrometeu, relembrando uma história de sua infância. O rei das colheitas abundantes. Lembro-me da minha avó me contando histórias sobre ele. Ela costumava dizer que se as crianças se comportassem mal nos campos, o rei viria e as levaria embora. Ela riu baixinho. Mas, olhando para trás, acho que era só uma maneira de assustar as crianças para que se comportassem. Nauki assentiu, pensativo. Como suspeitava, embora os aldeões conhecessem Calyrex, tratavam-no apenas como um conto popular. A fé em Calyrex havia desaparecido com o tempo, e sem fé, seu poder havia enfraquecido. Nauki sabia que Calyrex dependia da fé das pessoas para manter sua força. Sem fé, o rei das colheitas abundantes, Calyrex, enfraqueceu, fazendo com que seus leais corcéis Glastrier e Sectrier o abandonassem. O motivo de sua queda? Parecia provável que a família real de Galar tivesse assumido o crédito por seus feitos, assim como havia assumido o crédito pelo papel de Zacian e Zamazenta na derrota da Força Sombria, Eternatus. Nauki mergulhou em pensamentos profundos. O jogo nunca se aprofundou nesses detalhes, mas com base no comportamento da família real, parecia possível que em seu esforço para manter o controle e reforçar sua imagem, eles tiraram o crédito não apenas de Zacian e Zamazenta, mas também de Calyrex. Com o passar do tempo, reinos ascenderam e caíram, assim como o rei das colheitas abundantes, esquecido pelo povo que outrora protegia. Seu nome desapareceu do coração do povo, enterrado pela história. A fé, a própria fonte do poder de Calyrex, mingou. E à medida que seu poder se esvaía, Glastrier e Sectrier o abandonaram, deixando o outrora poderoso rei sozinho. Nauki sentiu uma onda de emoções conflitantes, simpatia, curiosidade e tristeza. Naquele momento, a neve lá fora finalmente cessou. Olha só, a neve finalmente parou. Ryan exclamou, encantado. Sua esposa sorriu calorosamente. Se não estiver com pressa, por que não fica na vila por um tempo? A paisagem coberta de neve aqui é belíssima. Sejam bem-vindos para ficar conosco, acrescentou a velha. Normalmente somos só nós dois aqui, então ter companhia seria um verdadeiro prazer. Nauki sorriu e curvou-se levemente. Muito obrigado a ambos. De repente a alegre Altaria piou alegremente e bateu suas asas. Ryan sorriu. Por que você não deixa a Altaria lhe mostrar a vila? Nauki riu baixinho. Obrigado, Altaria. Chirp. Altaria respondeu, balançando alegremente para cima e para baixo. Com Coraidon ao seu lado, Nauki caminhou pela Vila Fresinton, apreciando a paisagem. A vila era pequena, com cerca de 20 famílias. No centro, havia terrenos agrícolas onde se cultivavam culturas robustas e resistentes ao frio. Caminhos cobertos de neve conectavam as casas, serpenteando pela vila como fitas brancas. À medida que a neve se dissipava, os moradores saíam de suas casas, trazendo a vida de volta às ruas tranquilas. Agricultores podiam ser vistos transportando mercadorias em carroças puxadas por Pilosvini, com seus pelos grossos e adequados para o frio. Nauki sorriu diante da cena tranquila e pitoresca. Era difícil acreditar que tanto calor e vitalidade pudessem existir em um lugar tão frio. Enquanto Nauki continuava caminhando, Altaria de repente decolou de seu ombro, voando em direção à terra cultivada. Ela pousou em um alto monte de neve, piando animadamente. Nauki inclinou a cabeça. O que foi, Altaria? Altaria pulou no lugar, e algo clicou na mente de Nauki. Ele se lembrou de um pequeno detalhe do jogo. Curioso, ele limpou a neve do monte. Debaixo da neve, jazia uma estátua de pedra quebrada, desgastada pelo tempo e esquecida. Exatamente como eu pensei. Nauki murmurou, tirando mais neve. Antes que Nauki pudesse dizer qualquer outra coisa, Coraidon enrijeceu-se ao lado dele, com o olhar fixo em algo à distância. Hao! Coraidon murmurou, balançando o rabo enquanto olhava para a figura. Nauki seguiu o olhar de Coraidon, olhando além da estátua quebrada. Sob os galhos de um pinheiro coberto de neve estava um Pokémon misterioso, pequeno, elegante e irradiando uma aura majestosa. Nauki prendeu a respiração. Seu coração batia forte enquanto ele e o Pokémon se encaravam através da extensão nevada. O tempo pareceu parar. É, Calyrex. Nauki sussurrou, tomado de admiração. Entretanto, ao contemplar o lendário rei, um pensamento totalmente inapropriado surgiu em sua mente. Uau, que cabeça grande! Capítulo 245. A promessa do rei. Não, isso é muito desrespeitoso com o rei coroado. Nauki balançou a cabeça rapidamente, tentando banir o pensamento absurdo de sua mente. Mas apesar de tudo, Nauki não pôde deixar de olhar novamente para a enorme coroa verde escura no topo da cabeça de Calyrex, em forma de um enorme broto. Abaixo da coroa, estava o corpo pequeno e esguio de Calyrex, semelhante a um coelho com feições elegantes. Calyrex tinha olhos azuis majestosos que brilhavam com sabedoria, além de um pequeno nariz e boca azuis. Um par de asas semelhantes a capas estendia-se atrás dele, emoldurando seu corpo e pernas branco-acinzentadas, conferindo ao Pokémon uma graça sobrenatural. O rei coroado flutuava silenciosamente acima da neve, olhando diretamente para Nauki. Então fez um som estranho, incompreensível aos ouvidos humanos. Cali, mu, mu, Nauki. Nesse momento, um fazendeiro de meia-idade, usando um chapéu de pelúcia e carregando uma enxada, apareceu a caminho dos campos cobertos de neve. Ao avistar Nauki e Coraidon paralisados, o fazendeiro estava prestes a perguntar de onde eles tinham vindo, quando avistou o Pokémon brilhante e flutuante não muito longe. Os olhos do fazendeiro se arregalaram em choque. Seu queixo caiu. Que cabeça enorme! Exclamou o fazendeiro. Nauki. Ele disse exatamente o que eu estava pensando. Pensou Nauki mal contendo o riso. O desabafo do fazendeiro chamou a atenção de Calyrex, que voltou seu olhar para o homem. Uma luz azul brilhou nos olhos de Calyrex. Antes que o fazendeiro pudesse reagir, seu corpo foi envolvido por um brilho tênue.
Seus pés se ergueram lentamente do chão e sua consciência começou a divagar. O fazendeiro flutuava no ar, suspenso pelo poder psíquico de Calyrex, seu corpo se movendo como uma marionete sob o controle do rei. A voz de Calyrex ecoou pelo fazendeiro, dirigida a Naoki. Meu fiel, você finalmente chegou. Esperei por você aqui por muito tempo. Naoki encarou o pobre fazendeiro atordoado, o rosto contorcido em uma compaixão constrangedora. Ele coçou a cabeça. Sabe, provavelmente poderíamos encontrar uma maneira melhor de nos comunicar. Calyrex inclinou a cabeça levemente, com um brilho de confusão nos olhos azuis radiantes. Naoki vasculhou sua bolsa e tirou um grande pacote de batatas fritas. O olhar do rei coroado foi imediatamente atraído para a bolsa. O que é isso? Perguntou Calyrex, a curiosidade transparecendo em seu comportamento majestoso. Naoki sorriu. É uma comida humana com um toque de magia. Quando você come, ela te permite entender a fala dos Pokémon. Calyrex pareceu intrigado com a ideia, embora mantivesse sua postura digna. Sem hesitar, Naoki colocou algumas batatas fritas na boca e sorriu. Tudo bem, agora eu devo conseguir entender. Calyrex pareceu satisfeito. O brilho ao redor do fazendeiro desapareceu, e ele lentamente retornou ao chão, piscando em confusão. O rei coroado, talvez não querendo que o encontro atraísse mais atenção, usou o teletransporte instantâneo, deixando uma mensagem para Naoki. Estarei esperando por você ali no penhasco. E com isso, Calyrex desapareceu num flash de luz, sumindo na extensão nevada. O fazendeiro, agora livre do controle psíquico de Calyrex, pousou lentamente de volta ao chão. Olhou ao redor, confuso, coçando a nuca. O que aconteceu? Por que estou aqui? Bru, está congelando aqui fora. Espere um segundo. Quem é você? É um turista de fora da cidade? Naoki respondeu casualmente. Sim, estou aqui para observar a ecologia Pokémon na tundra da coroa. Os olhos do fazendeiro brilharam em compreensão. Entendi. Faz sentido. Com isso, o homem pegou sua enxada e foi embora, ainda resmungando para si mesmo. Naoki se virou para o Altaria voando ao seu lado. Pode ir para casa agora. Tenho algo importante para fazer. O passarinho eriçou suas penas fofas, tentando se manter aquecido. Com um aceno lamentoso, piou baixinho. Chirp, cuidado. E não se perca de novo. Naoki riu baixinho e assentiu com a cabeça, tranquilizando-o. Não se preocupe comigo. Com isso, o Altaria bateu as asas e voou, desaparecendo em direção à vila. Naoki o observou por um momento, depois se virou para Koraidon. Vamos para os penhascos, disse Naoki, subindo nas costas de Koraidon. O Pokémon soltou um suave raal, e disparou em direção ao céu frio, cortando o ar gélido. Quando chegaram ao penhasco, Calyrex já estava lá, flutuando graciosamente acima do pico nevado. Ele observava a vila Frezington lá embaixo, como um nobre rei zelando por seus domínios da torre de um castelo. Ao ouvir a chegada de Naoki, Calyrex se virou para encará-lo. Os majestosos olhos azuis do lendário Pokémon encontraram os de Naoki, e ele falou com calma gratidão. Senti sua bondade e sei o que você fez por mim naquela terra. Naoki se mexeu desajeitadamente, sentindo-se repentinamente um pouco culpado. Eu não vim aqui principalmente para pôr as mãos em um dos cavalos. Mas não era hora para a honestidade. Estragar o momento seria constrangedor, para dizer o mínimo. Então, Naoki se endireitou e respondeu com sinceridade. Era o mínimo que eu podia fazer. O povo de Paldea é grato pela sua força. A menção de gratidão, uma centelha de emoção cruzou a expressão majestosa de Calyrex. A lembrança de festivais passados, oferendas e estátuas esculpidas em sua homenagem pareceu despertar no Pokémon. A voz de Calyrex suavizou. Eu sei. E graças às suas ações, recuperei parte da minha força. Contudo, havia uma tristeza persistente em seu tom. No entanto, embora você tenha demonstrado gentileza, muitos outros se esqueceram de mim. Sinto meu poder minguando, minha conexão com a humanidade se esvaindo. O rei das colheitas abundantes olhou para o horizonte, com uma profunda tristeza nublando seu olhar. Ele já fora o amado protetor destas terras, mas agora seu nome estava caindo na obscuridade. Cenas do passado brilharam em sua mente. Há muito tempo, quando a região de Galar era governada por Calyrex, a terra era próspera, com campos produzindo colheitas abundantes e flores desabrochando em cada canto. Os humanos e Pokémon que viviam sob o reinado de Calyrex o consideravam seu rei e, por sua vez, ele os estimava como seu povo. Por amor e respeito, construíram templos em sua homenagem e ofereceram tributos de gratidão. Em troca, Calyrex usou toda a sua força para garantir colheitas abundantes para seu povo. À medida que essas memórias ressurgiam, uma onda de tristeza tomou conta de Calyrex. Doía-lhe pensar que seu povo amado pudesse tê-lo esquecido. Ele se virou para Naoki com uma expressão solene. Meu fiel, preciso lhe pedir um favor. Naoki sentiu a profunda tristeza na voz de Calyrex. Ele assentiu levemente. Claro. O que você quer que eu faça? O olhar de Calyrex se voltou para a vila humana abaixo. Quero que você vá até a vila e pergunte às pessoas se elas ainda se lembram de mim. Naoki pensou consigo mesmo. O rei das colheitas abundantes ainda se importa profundamente com a fé deles. Ele olhou para Calyrex e deu um sorriso tranquilizador. Vou perguntar para você. Calyrex curvou a cabeça levemente. Obrigado. Aguardarei seu retorno aqui. Com isso, Naoki subiu em Koraidon e voou em direção à vila Frezington. Enquanto voavam em direção à vila, Koraidon franziu a testa em confusão. Hal, ele parece muito triste. Naoki acariciou a cabeça do Pokémon, pensativo. Sim, é como se você e eu estivéssemos separados por muito tempo e quando nos reencontramos eu não me lembrasse de você. Antes que Naoki pudesse terminar, Koraidon balançou a cabeça freneticamente, soltando um grito de angústia. Hal, nós nunca nos separaremos. Naoki piscou e sorriu calorosamente. Acariciou a cabeça de Koraidon. Claro que não. Eu só estava dando um exemplo. Mas pense bem, não machucaria se isso acontecesse? Koraidon ficou em silêncio, considerando o pensamento cuidadosamente. Sua cabeça pendeu ligeiramente.
Hal, isso seria muito triste. Então, com repentina determinação, Koraidon se endireitou e declarou: Hal, eu nunca vou te esquecer, Naoki. Eu também nunca vou te esquecer, respondeu Naoki suavemente, esfregando a cabeça do Pokémon carinhosamente. Ele continuou: agora imagine que os aldeões são como eu, e o rei das colheitas abundantes é como você. Viu? Faz sentido porque ele pensa assim. Koraidon inclinou a cabeça pensativamente e depois de um momento assentiu em compreensão. Hal, então vamos trazer o rei de volta para casa conosco. Naoki riu da empolgação de Koraidon. Bem, isso depende se Calyrex quer vir conosco ou não. Com isso, Koraidon desceu graciosamente para a Vila Freesington. Ao chegar à vila, Naoki examinou a área. Os moradores estavam passeando, aproveitando a pausa na neve. Ele decidiu se disfarçar de turista e começou a perguntar às pessoas se elas se lembravam do rei das colheitas abundantes. O primeiro aldeão que ele abordou lançou-lhe um olhar confuso. O rei das colheitas abundantes? O que é isso? Perguntou o aldeão visivelmente confuso. Naoki. Bem, esse não é um bom começo. Ele tentou novamente com uma senhora idosa sentada perto. Depois de um momento de reflexão, os olhos dela brilharam. Acho que me lembro da minha avó me contando uma história sobre isso quando eu era pequena, disse a mulher. Ela nos contava que se uma criança não se alimentasse direito, o rei tiraria seu corpo e sua alma, e ela nunca mais poderia voltar para casa. Naoki suspirou, murmurando para si mesmo. Não é esse o tipo de coisa que um Pokémon do tipo fantasma faria? Ele se aproximou de outro morador, um velho de cabelos brancos e óculos. O velho sorriu orgulhoso e disse: Ah, o rei das colheitas abundantes? Claro que eu sei. Usamos a lenda para atrair turistas. Ajuda a trazer negócios para as pousadas e lojas aqui na vila. Naoki ergueu uma sobrancelha. Como você sabe tanto sobre isso? O velho sorriu ainda mais. Bem, isso é porque eu sou o chefe da aldeia. Conheço o rei das colheitas abundantes desde criança. Tenho até um livro de histórias antigo em casa cheio de histórias sobre ele. Naoki. Com essas respostas em mãos, Naoki montou Koraidon de volta ao penhasco, onde Calyrex esperava. Após ouvir o relato de Naoki, uma tristeza visível apareceu no rosto de Calyrex. O Pokémon permaneceu em silêncio na neve, olhando para a vila congelada lá embaixo, como se refletisse sobre o que um dia fora. Então, com um suspiro suave, fechou os olhos. Após um longo momento, Calyrex abriu os olhos, recuperando a postura digna e majestosa de um rei. Parece que eles não se lembram mais de mim, disse Calyrex baixinho. Os humanos se esqueceram do vínculo que um dia compartilharam comigo. Naoki se mexeu desajeitadamente, sem saber como confortar o Pokémon. Depois de um momento, disse gentilmente: mas o chefe da aldeia ainda se lembra de você. Calyrex balançou levemente a cabeça, reconhecendo o sentimento. Está tudo bem. Por que eu deveria me preocupar com isso? Eu sou o rei das colheitas abundantes, não sou tão mesquinho. O olhar do rei tornou-se distante. Não posso mais depender da crença deles para restaurar meu poder. Se ao menos meu leal corcel estivesse ao meu lado, as coisas poderiam ser diferentes. Enquanto falava, Calyrex voltou seu olhar para Naoki. Naoki pensou consigo mesmo, lá vem. Calyrex continuou. Uma vez montei um poderoso Pokémon de 4 patas, um companheiro que eu podia comandar com facilidade. A estátua na vila me retrata cavalgando aquele corcel. Há muito tempo, eles eram meus parceiros de confiança, vagando pelas montanhas ao meu lado. Mas à medida que meu poder se esvaía, nos separamos, e não sei onde eles estão agora. Então, o rei olhou diretamente para Naoki, seus olhos azuis cheios de esperança. Preciso pedir sua ajuda mais uma vez. Se puder me ajudar a encontrar meus 2 amados corcéis, eu lhe concederei um desejo, seja qual for o seu desejo. Enquanto estiver ao meu alcance, eu o farei acontecer. Naoki já previu esse pedido. Assim como na história do jogo, o rei das colheitas abundantes precisava da ajuda de um viajante para se reunir com seu corcel. No jogo, o jogador ajuda Calyrex a encontrar um de seus 2 companheiros Glastrier, o cavalo de gelo, ou Sectrier, o cavalo fantasma, permitindo que ele recupere sua força total. Naoki ponderou. Se eu ajudar a recuperar Glastrier e Sectrier, conseguiria convencê-lo a deixar esta terra nevada para trás e vir comigo para Paldia, trazendo os 2 cavalos. Perdido em pensamentos, Naoki olhou para a coroa de Calyrex. Essa coroa é realmente grande, ele refletiu consigo mesmo mais uma vez. Então ele se lembrou do que sabia sobre Calyrex. Encontrar Sectrier, o cavalo espírito, ou Glastrier, o cavalo da nevasca, não seria tão difícil. Contanto que ele conseguisse sementes de cenoura, o alimento preferido desses corcéis, e fizesse Calyrex usar seus poderes para amadurecê-las. Os cavalos seriam atraídos para a plantação. No entanto, reunir Calyrex com um dos cavalos exigiu mais do que apenas cenouras. Ele também precisava de uma rédea especial, as rédeas da unidade, para unir o rei e o corcel escolhido. As rédeas não eram cordas comuns, mas sim feitas de pétalas radiantes e crinas de Pokémon cavalo. Outrora feitas como oferenda de gratidão do povo a Calyrex nos tempos antigos. Após um breve momento de reflexão, Naoki olhou para o rei das colheitas abundantes. Prometo que vou te ajudar. Os olhos de Calyrex se suavizaram de gratidão. Obrigada. Ficarei aqui, esperando seu retorno. Embora minhas forças ainda não tenham se recuperado totalmente, se precisar da minha ajuda, venha até mim. Naoki sorriu e assentiu. Entendido. Naoki lembrou-se de que o chefe da aldeia havia mencionado um livro contendo histórias sobre o rei das colheitas abundantes. Decidindo que aquele era o melhor lugar para começar, Naoki despediu-se de Calyrex e partiu em Koraidon em direção à Vila Freesington. Enquanto os flocos de neve começavam a cair do céu novamente, Calyrex observou Naoki ir embora. Esse pequeno crente, ele é uma boa pessoa, pensou Calyrex. O rei olhou silenciosamente para a figura de Naoki que se afastava. Uma centelha de esperança surgiu dentro dele, talvez, através daquele humano, ele pudesse reconstruir o vínculo que outrora compartilhara com a humanidade. Desta vez, o rei refletiu para si mesmo, não desejo mais ser governante.
De volta à Vila Fresinton, Nauki se encontrou com o chefe da aldeia. Depois de explicar seu propósito, o velho o levou até sua casa. O rei das colheitas abundantes? Faz séculos que não ouço esse nome e admitiu o chefe. Seria maravilhoso se ele realmente existisse. A terra aqui se tornou árida e está cada vez mais difícil cultivar. Nauki inclinou a cabeça. É estranho. Se Calyrex já governou a região de Galar, por que ouvimos tão poucas histórias sobre ele agora? O chefe da aldeia balançou a cabeça com uma expressão melancólica no rosto. Talvez seja apenas uma velha lenda passada de boca em boca. O chefe continuou pensativo. É como as histórias que dizem que os humanos foram criados por deuses. Se o rei das colheitas abundantes realmente existiu, por que ele não se mostrou depois de todos esses anos? Nauki franziu a testa. Talvez, as coisas só existam se as pessoas acreditarem nelas? O chefe da aldeia deu de ombros. Quando eu era menino, meu professor de história nos ensinou que a região de Galar sempre foi protegida pela família real. Foram eles que nos defenderam do dia mais sombrio. Ele continuou. Dizem que há muito tempo a escuridão se espalhou por Galar. Naquela época 2 heróis empunhando espada e escudo afastaram a escuridão e salvaram a região. Se o rei das colheitas abundantes realmente existiu, ele não deveria ter vindo para proteger seu povo naquela época? O chefe deu um sorriso gentil para Nauki e então gesticulou em direção a uma estante de livros no canto da sala. Se você se interessa por essas histórias, o livro que procura está na prateleira de baixo. Vá em frente e dê uma olhada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246, As Sementes da Reunião. Nauki não sabia como responder às palavras do velho chefe da aldeia. Afinal, não foi culpa dos aldeões. A verdadeira razão para o rei das colheitas abundantes Calyrex ter sido esquecido residia na família real de Galar, de uma era passada, que havia obscurecido seu legado para glorificar seus próprios feitos. Em vez de pensar no assunto, Nauki simplesmente assentiu em agradecimento e se virou para a estante cheia de livros antigos. Os livros eram velhos e desgastados pelo tempo, com páginas amareladas e capas rachadas, mostrando claramente a passagem do tempo. Estes livros foram passados pelo avô do meu avô, explicou o velho chefe atrás dele. Quando eu era menino, eu os lia como se fossem histórias. Podem ser antigos, mas duram gerações. Nauki assentiu e pegou um livro, lendo o título, Diário de Exploração da Tundra da Coroa. Este não, ele murmurou, colocando-o de lado. Depois de procurar mais, ele finalmente encontrou um livro intitulado O Rei das Colheitas Abundantes. Nauki abriu a primeira página, onde a lenda de Calyrex estava registrada. É um Pokémon que traz abundância à terra. Com o aceno da mão direita, as flores desabrocham e a grama fica verde. Com o aceno da mão esquerda, o solo se torna fértil e as plantações amadurecem para a colheita. Sua enorme coroa brilha com uma luz azul brilhante enquanto ele cavalga pela terra nas costas de seu amado corcel. A chegada do rei traz nova vida à terra, trazendo prosperidade tanto para humanos quanto para Pokémon. Nós o reverenciamos como nosso rei, oferecendo fé e gratidão em troca da abundância que ele nos proporciona. Nauki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Achei que Calyrex tivesse nascido como governante da região de Galar, mas pelo que ele estava lendo, parecia que o título de Rei das Colheitas Abundantes havia sido dado a Calyrex somente depois que os humanos testemunharam seu poder. Então o Rei das Colheitas Abundantes não era seu título original. É um nome dado por humanos ancestrais, murmurou Nauki para si mesmo enquanto continuava lendo. O texto continuava. O rei tem 2 corcéis amados. Essas criaturas majestosas não só serviam como suas montarias, como também aumentavam seus poderes. Quando se unem ao rei, florestas inteiras podem crescer da noite para o dia. No entanto, nos tempos antigos, os 2 cavalos eram selvagens e causavam estragos, devorando plantações e aterrorizando os aldeões. Foi o rei quem os acalmou e os tornou seus leais companheiros. Um cavalo é branco como uma tempestade de neve, o outro é negro como a noite. Algumas histórias afirmam que ambos existem, embora ninguém saiba ao certo. Nauki sorriu. Devem ser Glastrier e Sectrier, pensou. A próxima parte descreve as rédeas da unidade em detalhes. O rei domesticou seus corcéis usando as rédeas da unidade, um artefato imbuído de seu próprio poder. Essas rédeas foram um presente dos humanos, tecidas com camadas de flores radiantes e crinas de Pokémon cavalo. Elas foram criadas para homenagear o rei e as colheitas que ele trouxe. As rédeas serviam não apenas como uma forma de unir o rei aos seus corcéis, mas também como um símbolo da conexão entre o rei e seu povo. Para manter essa conexão, as rédeas eram apresentadas ao rei todos os anos como uma oferenda. Nauki assentiu, pensativo. Exatamente como eu me lembrava das lendas. Sem as rédeas, não há como restaurar o vínculo de Calyrex com os cavalos. Nauki virou-se para o chefe da aldeia e perguntou. A propósito, você sabe como fazer as rédeas da unidade? O chefe ergueu uma sobrancelha. As rédeas, você disse? Ora, claro. Meus ancestrais tentaram reproduzi-las, seguindo as instruções dos livros antigos. Mas isso foi há muito, muito tempo. O velho lançou um olhar curioso para Nauki. Por que pergunta? Precisa fazer as rédeas? Nauki assentiu honestamente. Sim, eu concordo. O chefe da aldeia coçou o queixo, pensativo. Bem, vou ser sincero com você. A maioria das pessoas esqueceu como fazê-los hoje em dia. Se fosse na época do meu bisavô, eu certamente encontraria alguém para ajudar, mas agora é uma arte perdida. Nauki absorveu a informação silenciosamente. O chefe observou Nauki com crescente curiosidade. Ouviu Ryan dizer que havia resgatado um turista em perigo nas Montanhas Nevadas, e o outro grupo parecia estar procurando o Rei das Colheitas Abundantes.
O velho chefe da aldeia olhou para Naoki incrédulo. Este jovem se aventurou nas profundezas da natureza nevada da tundra da coroa, quase morrendo de frio nas montanhas. Mesmo assim, ele não desistiu de sua busca por Calyrex, o rei das colheitas abundantes. O chefe balançou a cabeça. Você é estranho, não é? Você realmente acredita na lenda do rei das colheitas abundantes? Acha que ela existe mesmo? Naoki assentiu confiantemente. Sim, eu acredito. E quem sabe, talvez o rei das colheitas abundantes esteja cuidando de você agora. O velho soltou um suspiro desamparado. Parece que você perdeu o juízo. Ele lançou um olhar preocupado para Naoki. Lendas são apenas histórias. Se você insiste em perseguir o rei das colheitas abundantes, a escolha é sua, mas prometa que tomará cuidado. Seria uma pena se você perdesse a vida por causa de um conto de fadas. O velho chefe continuou pensativo. Também seria ruim para a aldeia. Se espalhar a notícia de que um turista morreu aqui, ninguém nos visitará, e os negócios, nossas casas de família, lojas e cafés, sofrerão. Naoki suspirou para si mesmo. Eu sabia. Mas em vez de pensar nisso, Naoki voltou ao livro e continuou lendo. A próxima sessão se concentrou novamente nos 2 corcéis de Calyrex, Glastrier e Sectrier. As cenouras na tundra da coroa crescem de forma diferente dependendo de onde são plantadas. Na neve profunda, elas se transformam em cenouras raiz de gelo, frias e crocantes. Quando plantadas em solo de cemitério, elas se transformam em cenouras raiz de sombra, escuras e misteriosas. Os corcéis lendários do rei das colheitas abundantes são atraídos por essas cenouras. Glastrier devora cenouras raiz de gelo, enquanto Sectrier anseia por cenouras raiz de sombra. Dizem que cada corcel pode comer 100 cenouras de uma só vez, e não param até ficarem satisfeitos. Naoki piscou. Sei? Eles vão comer até estourar. Ele não conseguiu conter o riso ao pensar nos cavalos mastigando sem parar, mas a informação era útil. As cenouras seriam a chave para atrair os 2 corcéis. Naoki começou a montar um plano em sua mente. Primeiro, ele precisaria de sementes de cenoura. Depois, poderia plantá-las nos locais certos, uma nos campos nevados para Glastrier e outra no solo do cemitério para Sectrier. Assim que as cenouras crescessem, Naoki poderia pedir a Calyrex que usasse seus poderes para fazê-las amadurecer. Com as cenouras prontas, só restava esperar o aparecimento dos cavalos lendários. Após reunir as informações necessárias, Naoki agradeceu ao chefe da aldeia e partiu com Coraidon. Mas enquanto caminhavam pelos caminhos cobertos de neve, Naoki percebeu algo. Onde encontraria sementes de cenoura? Naoki pensou por um momento e então decidiu voltar para a casa de Ryan para perguntar sobre as cenouras. Quando a esposa de Ryan atendeu a porta, ela pareceu confusa por vê-lo novamente. Voltou tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Naoki sorriu educadamente. Sim, eu queria te perguntar sobre as cenouras. Ouvi dizer que as que crescem na tundra da coroa são diferentes das de outros lugares. Fiquei curioso. Então é isso, exclamou a velha com um sorriso caloroso. Se você quer sementes de cenoura, pode comprá-las no mercado da aldeia. Mas por acaso tem um saco de semente sobrando. Não tive a chance de plantá-las, então pode ficar com estas. Ela se levantou, enfiou a mão no armário e tirou um pequeno saco de sementes, entregando-o a Naoki. Muito obrigado. Os olhos de Naoki brilharam de excitação. A velha riu baixinho. São sementes de cenoura comuns. Você também pode encontrá-las em outras cidades, mas só aqui na tundra da coroa elas podem crescer e se tornar algo especial. Talvez seja por causa da neve e do solo daqui. Com as sementes de cenoura em mãos, Naoki rapidamente montou Coraidon de volta para encontrar Calyrex. Ele contou ao Pokémon entusiasmado sobre sua descoberta. A expressão de Calyrex se suavizou com nostalgia. De fato, sempre que encontram suas plantações favoritas, eles vêm correndo. Eu sempre tive dificuldade em mantê-los parados. Então o segredo eram essas cenouras o tempo todo. Naoki assentiu com determinação. Agora só precisamos plantar essas cenouras. Quando estiverem prontas, os 2 cavalos Glastrier e Sectrier virão até nós. Calyrex olhou com ternura para Naoki, seu pequeno crente. Comovida pela dedicação de Naoki, a voz outrora majestosa de Calyrex suavizou-se. Se houver solo fértil, posso ajudar essas plantações a crescerem rapidamente com o meu poder. Tudo o que preciso é de uma única semente. O rei das colheitas abundantes fechou os olhos, sua energia psíquica percorrendo as vastas planícies nevadas. Depois de um momento, seus olhos se abriram, brilhando de confiança. Há 2 lugares onde o solo irá nutrir essas cenouras, explicou Calyrex. Um fica em um campo coberto de neve pura, e o outro repousa ao lado de uma lápide que acalma os espíritos dos que partiram. Eu a acompanharei até lá. Naoki sorriu radiante. Claro. No entanto, ele fez uma pausa, percebendo algo. Só preciso fazer uma coisa primeiro. Por favor, esperem aqui um momento. Os olhos de Calyrex brilharam de curiosidade, mas ele assentiu levemente, observando Naoki cavalgar Coraidon de volta para a vila. 10 minutos depois, Naoki voltou, carregando uma enxada velha emprestada da casa de Ryan. Ele sorriu de entusiasmo, erguendo a ferramenta. Vamos lá. Pelo que Naoki se lembrava das lendas da tundra da coroa, os 2 locais mencionados por Calyrex deviam ser o campo nevado e o cemitério antigo. No jogo, esses eram os locais onde as cenouras especiais eram plantadas para atrair Glastrier e Sectrier. Mas como Naoki não conhecia a área, ele precisaria da ajuda de Calyrex para levá-lo aos lugares certos. Calyrex assentiu graciosamente. Graças à ajuda de Naoki, ele já havia começado a recuperar parte da força perdida. Flutuou para cima, seu corpo irradiando uma aura azul reconfortante. Num piscar de olhos, Naoki sentiu o mundo mudar ao seu redor enquanto Calyrex o envolvia, junto com Coraidon, em um brilho azul.
A próxima coisa que ele percebeu foi que a Vila Nevada havia desaparecido, e eles estavam em um vale sereno cercado por imponentes montanhas cobertas de neve. No vale tranquilo, cercado por montanhas cobertas de neve, vários campos foram cultivados por alguém há muito tempo, mas seu propósito agora foi esquecido. Calyrex estava na beira de um desses campos. Ele olhou para o solo congelado, sua voz suave enquanto falava. Este campo é adequado para o cultivo de cenouras raiz de gelo. Embora minhas memórias sejam nebulosas, lembro que meu corcel tipo gelo gostava dessas cenouras. Nauki, segurando uma enxada no ombro, deu um sorriso confiante. Deixe comigo, disse ele, entusiasmado. Afinal, como um autoproclamado especialista em agricultura, não havia pessoa melhor para o trabalho. Vendo a determinação nos olhos do seu jovem devoto, Calyrex deu um pequeno e caloroso sorriso. Então deixe o plantio com você. O solo, congelado sob camadas de neve, era duro e difícil de cultivar. No entanto, a experiência de Nauki lhe dava vantagem. Ele sabia exatamente como lidar com essas condições. Não seria fácil, mas com um pouco de paciência daria certo. Enquanto isso, Coraidon e Calyrex estavam parados, observando Nauki trabalhar diligentemente no campo. Enquanto Nauki balançava a enxada, ele perguntou curiosamente: você se lembra de alguma coisa de antes, sobre o que aconteceu no passado? Calyrex franziu a testa levemente, vasculhando suas memórias dispersas. O passado? Murmurou. Ele fechou os olhos, concentrando-se, mas então balançou a cabeça suavemente. Dormi aqui por tanto tempo que minhas memórias ficaram turvas. Perdi muito do meu poder, e com ele muito do meu passado. Nauki fez uma pausa com o coração apertado. É porque o povo de Galar se esqueceu de você? A expressão de Calyrex permaneceu pensativa. Eu não sei, admitiu ele suavemente. Só me lembro de que algo terrível aconteceu, algo que me drenou as forças. Depois disso, caí em um sono profundo. Nauki franziu a testa. Era uma informação nova, algo que não havia sido mencionado no enredo do jogo. A mente de Nauki disparou. No DLC A Tundra Coroada, a memória de Calyrex também estava fragmentada. No entanto, havia uma diferença sutil. No jogo, Calyrex só se lembrava de ter um cavalo amado, não dois. Alguma coisa não bateu. Quantos cavalos você se lembra de ter tido? Perguntou Nauki cautelosamente, esperando uma resposta mais clara. Calyrex inclinou a cabeça, intrigado com a pergunta. 2, respondeu sem hesitar, seus olhos refletindo a clareza recuperada. Nauki piscou surpreso. Não era assim que as coisas deveriam acontecer, de acordo com os eventos do jogo. Vendo a confusão de Nauki, Calyrex refletiu por um momento. É graças à fé que você me trouxe que agora me lembro, disse ele suavemente. No início, eu só me lembrava de um corcel, mas sua devoção me ajudou a recuperar memórias perdidas. Nauki assentiu pensativo. Um detalhe preocupante persistia na mente de Nauki. Calyrex havia mencionado que algo terrível aconteceu no passado, drenando sua energia e fazendo-o cair em um sono profundo. Aquele evento terrível poderia ter sido o despertar de Eternatus? Com o solo arado e as sementes de cenoura plantadas, Nauki cobriu-as cuidadosamente com terra. Enquanto trabalhava, perguntou. Você conhece Eternatus? Eternatus. Calyrex repetiu lentamente, com um brilho de confusão nos olhos. Nauki insistiu. E quanto aos Zacian e aos Zamazenta? Calyrex balançou a cabeça, sua expressão ainda vazia. Nauki assentiu levemente, pensando em voz alta. Entendo. Ele tentou juntar os eventos da história de Sword and Shield. Se Zacian e Zamazenta eram heróis de fantasia e Eternatus era o rei demônio, onde Calyrex se encaixava nessa história? Nauki refletiu. Se Calyrex fosse o rei, ele poderia ter coroado Zacian e Zamazenta como heróis, enviando-os para derrotar Eternatus? Fazia sentido, uma história clássica como algo de Dragon Quest. Talvez Calyrex, prevendo a chegada de Eternatus, tivesse usado seus poderes para realocar os Pokémon da floresta. Nauki lembrou-se de uma passagem da entrada de Calyrex na Pokédex. Dizem que Calyrex moveu uma floresta inteira, junto com todas as suas criaturas, em uma única noite. Com sua capacidade de ver o passado e o futuro, ele salvou os habitantes da floresta da ameaça da queda de meteoritos. Estrelas desejosas, meteoros caindo, Eternatus descendo do espaço. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Nauki. Ele percebeu que Calyrex devia ter usado seu poder para salvar as criaturas da floresta antes que a catástrofe acontecesse, sacrificando grande parte de sua força no processo. Quando Calyrex adormeceu, Zacian e Zamazenta repeliram o dia mais escuro e se esconderam. A família real de Galar então assumiu o crédito por seus atos, apagando as contribuições de Calyrex da história. Perdido em pensamentos, Nauki olhou para Calyrex. Os majestosos olhos azuis do rei refletiam confusão e tristeza, como se tentasse se lembrar do que se perderá no tempo. Nauki lhe deu um sorriso tranquilizador. Calyrex, sua promessa ainda está de pé? O rei das colheitas abundantes ergueu a cabeça orgulhosamente, com a voz calma, mas resoluta. Sim, nunca quebrarei minha palavra. O coração de Nauki se encheu de gratidão. Ele já havia decidido o que queria. Ele olhou para Calyrex com um sorriso esperançoso. Tudo bem, já sei o que vou pedir. Calyrex inclinou a cabeça levemente. Diga-me, pequeno crente. Qual é o seu pedido? Respirando fundo, Nauki falou clara e sinceramente. Depois que eu ajudar você a encontrar seus amados cavalos, você virá comigo para a região de Paldea e viverá comigo no meu rancho? Capítulo 247. O corcel do rei e as rédeas radiantes. Ao ouvir isso, o rei das colheitas abundantes Calyrex ficou um pouco assustado. Para deixar meu domínio. Para um rei, havia apenas um motivo para abandonar suas terras, se seu reino fosse destruído ou se ele não tivesse escolha não ser partir. E para Calyrex, a região de Galar era seu lar, onde suas memórias e seu povo residiam. Calyrex hesitou.
Naoki esperou pacientemente pela resposta. O rei das colheitas abundantes olhou para o jovem crente diante dele, lembrando-se de como ele havia sido esquecido pelo mundo, perdido seu poder e caído em um sono profundo. Em sua mente, ele viu imagens de Naoki, este crente leal, espalhando seu nome em outra terra distante, lembrando o mundo de sua existência. Os olhos de Calyrex refletiam hesitação e confusão. Tomar uma decisão como essa não era fácil. Depois do que pareceu uma eternidade, Calyrex finalmente respondeu: preciso pensar cuidadosamente sobre isso. O fato de Calyrex não ter recusado imediatamente deu a Naoki um vislumbre de esperança. Naoki sorriu calorosamente. As pessoas e os Pokémon da região de Paldea me disseram que adorariam conhecê-lo. Todos são muito gratos pelas histórias que compartilhei sobre você. A expressão de Calyrex se suavizou. Já consigo sentir a sinceridade deles. Naoki, me dê um tempo para pensar. Claro, respondeu Naoki, mudando de assunto com facilidade. Eu plantei todas as sementes. Deixo o resto com você. Calyrex assentiu gentilmente e flutuou em direção às terras agrícolas aninhadas no Vale Nevado. Deixe comigo. Enquanto ele falava, uma luz azul brilhante irradiava de sua coroa, iluminando todo o vale. O solo recém-arado ressoava com sua energia, ondulando como ondas pelo campo. Pequenas faíscas de luz flutuavam do chão, girando em direção ao céu. Diante dos olhos de Naoki, as sementes brotaram e cresceram a uma velocidade incrível. Em instantes, todo o campo estava coberto de cenouras brancas e rechonchudas. Naoki olhou para eles e informações sobre a colheita imediatamente surgiram em sua mente. Cenoura de gelo, um ingrediente raro, adorado por Glastrier. Cultivada em campos nevados, ela irradia um frio revigorante. Calyrex, de pé ao lado dele, olhava para o campo abundante com alegria e gratidão brilhando em seus olhos. Graças a você, eu consegui, disse Calyrex suavemente. Sem a sua fé, duvido que eu teria conseguido cultivar uma única cenoura. Com tantas cenouras, certamente atrairemos meu amado corcel. Calyrex virou-se para o horizonte, seu tom de voz ficando mais leve. Agora esperamos. Naoki assentiu em concordância. Juntos, eles observaram a extensão coberta de neve, aguardando a chegada de Glastrier. Durante esse momento de silêncio, Naoki iniciou uma conversa sobre as rédeas da unidade. Calyrex ouviu atentamente antes de responder. As rédeas que aumentam meu poder. Enquanto eu as tiver, posso comandar meu corcel facilmente. Mas com o passar dos anos, os humanos pararam de oferecer as rédeas. Sua fé diminuiu e com ela, a tradição desapareceu. Naoki ponderou por um momento antes de olhar para o anel de pétalas verdes em volta do pescoço de Calyrex. Calyrex percebeu seu olhar e inclinou a cabeça, curioso. Por que você está me olhando assim? Naoki sorriu. Li em um livro antigo que para criar as rédeas da unidade, são necessárias as pétalas da flor radiante e as crinas de 2 cavalos. Calyrex piscou surpreso, como se estivesse se lembrando de algo enterrado profundamente em suas memórias. Flor radiante. Sim, claro. Sua voz carregava um toque de admiração. Eu pensava que os humanos pararam de oferecer as rédeas porque haviam abandonado a fé em mim. Mas agora entendo, foi porque eu não forneci mais os materiais necessários. Uma triste constatação o invadiu. Eu os entendi mal o tempo todo. Calyrex suspirou suavemente. Para a flor radiante florescer, preciso de uma quantidade imensa de energia. Com meu poder enfraquecido, não consigo fazê-la florescer há séculos. Ele olhou para Naoki com gratidão. Obrigado por me ajudar a lembrar. Agora tentarei fazer a flor radiante florescer novamente. A expressão de Calyrex assumiu uma expressão determinada. Sua coroa começou a brilhar com uma luz azul radiante, cujo brilho se intensificava a cada segundo. A energia fluiu para o pequeno botão em seu pescoço, que começou a brilhar. Lentamente, uma flor de tirar o fôlego, de um azul profundo como o oceano, desabrochou. A flor brilhante se desprendeu do Calyrex e flutuou suavemente, pousando suavemente na mão de Naoki. Ela emitia uma luz tênue e suave, como se estivesse repleta de calor e magia. Calyrex sorriu. Eu confio isso a você. Use-o para forjar as rédeas da unidade. Os descendentes daqueles que um dia fizeram as rédeas ainda vivem na vila, você encontrará ajuda lá. Naoki assentiu. Calyrex olhou para Naoki com um toque de desculpas. Desculpe, não percebi que estava pedindo tanto de você. Naoki sorriu calorosamente. Sem problemas. Ao lado dele, Koraidon assentiu alegremente. Hao, está tudo bem. Calyrex abriu a boca para dizer mais, mas antes que pudesse, um som agudo de assobio ecoou à distância. Naoki virou a cabeça rapidamente, avistando um Pokémon branco como a neve correndo em sua direção, com o rosto protegido por uma armadura de gelo e suas pernas poderosas avançando pelo chão congelado. Aí vem! A voz de Calyrex se iluminou de entusiasmo. É meu amado corcel. Glastrier, aquele pelo branco deslumbrante. Aquele espírito selvagem e indomável. Está exatamente como eu me lembrava. Ah, como sente sua falta. O cavalo da nevasca galopou mais perto, com os olhos aguçados fixos nas cenouras congeladas espalhadas pelo campo. Relinchou de excitação. Nieg, algo delicioso. A visão de tantas cenouras raiz de gelo deixou Glastrier em frenesi. Um banquete finalmente o aguardava. Mas quando o Pokémon se aproximou do campo, ele parou de repente. O olhar penetrante de Glastrier pousou em Naoki, Koraidon e Calyrex, parados em silêncio por perto. No momento em que seus olhos se fixaram em Calyrex, um lampejo de medo tomou conta da expressão do cavalo. Ele relinchou alto, levantando neve, e tentou escapar. Calyrex franziu a testa. Isso não é bom. Glastrier se lembra de ter sido derrotado por mim antes. Ele não chega perto de nada que considere ameaçador. Entendendo a situação, Naoki gritou. Koraidon, agora. Hao, estou pronto.
Com uma explosão de energia, Coraidon saltou alto no ar, seus músculos tensos como uma mola. À medida que voava em direção a Glastrier, seu corpo começou a brilhar, ganhando força. Estrondo. Coraidon colidiu com Glastrier com um impacto estrondoso, liberando uma onda de energia que abalou o chão sob eles. A neve derreteu instantaneamente, evaporando em uma névoa espessa que se estendia pelo céu. Calyrex observou com admiração. Que Pokémon magnífico! Nunca vi um Pokémon assim. É o governante da sua terra? Naoki riu baixinho, recuperando o fôlego. Não exatamente. Não há mais reis na região de Paldea. A Liga Pokémon governa tudo agora. É complicado. Explico depois. Por enquanto, eles tinham assuntos mais urgentes em mãos. Glastrier, momentaneamente atordoado com o impacto, soltou um relincho de dor. A raiva brilhou em seus olhos azul-gelo enquanto ele lutava para se levantar. O imponente cavalo bufou, soltando jatos duplos de ar frio pelas narinas. Ele escavou a neve agressivamente, pronto para atacar novamente. Coraidon inclinou a cabeça imperturbável. Hao! Naoki e Calyrex se aproximaram correndo. Cuidado! Vai usar um golpe do tipo gelo. Assim que Naoki terminou, uma onda intensa de frio irrompeu dos cascos de Glastrier, congelando o chão abaixo dele. A geada se espalhou rapidamente, avançando em direção a Coraidon, ameaçando prendê-lo no lugar. Mas em vez de medo, a excitação brilhou nos olhos de Coraidon. Ele cravou uma pata com garras no chão congelado com um baque retumbante. Hao! Vamos lá! Com um rugido poderoso, chamas irromperam do corpo carmesim de Coraidon, lambendo o ar gelado. A aura flamejante o envolveu enquanto ele avançava em direção a Glastrier. Gelo e fogo se chocaram no ar frio, lançando nuvens de vapor ao redor. A superfície gelada criada por Glastrier derreteu instantaneamente sob as chamas abrasadoras de Coraidon, revelando a terra dura e congelada abaixo. Dentro da névoa espessa, os dois Pokémon colidiram com uma força tremenda, criando uma tempestade de energia que explodiu em todas as direções. Naoki protegeu os olhos da onda de choque, preparando-se para enfrentar a neve rodopiante. Quando a poeira e o vapor se dissiparam, Glastrier ficou deitado no chão, ofegante, enquanto Coraidon permanecia orgulhoso sobre ele, olhando para baixo com um olhar de satisfação presunçosa. Calyrex, o rei das colheitas abundantes, olhou incrédulo. Seu amado corcel, derrotado por esse estranho Pokémon? Mas Glastrier estava longe de terminar. Com um esforço trêmulo, o orgulhoso cavalo de neve se levantou com dificuldade. Seu olhar se voltou nervosamente para Coraidon, percebendo que enfrentava um oponente muito além de sua capacidade de subjugar. Em pânico, Glastrier se virou e tentou fugir. Coraidon, no entanto, foi mais rápido. Com um salto poderoso, pousou em cheio nas costas de Glastrier, com seu peso pressionando o cavalo gelado contra a neve. Glastrier soltou uma série de relinchos dolorosos e tristes enquanto tentava, sem sucesso, se endireitar sob o peso. Hao! Fique quieto! Coraidon deu um tapa brincalhão, mas firme, na cabeça de Glastrier com sua mão com garras. Glastrier gemeu, percebendo que não havia como escapar. Sem outra opção, virou-se relutantemente, caminhando lentamente de volta na direção de Naoki e Calyrex, cada passo lento e relutante sob o olhar atento de Coraidon. Calyrex parecia completamente atordoado e sem palavras diante da reviravolta inesperada dos acontecimentos. Coraidon saltou de Glastrier com um salto gracioso, acidentalmente batendo na lateral do cavalo de neve com sua grande cauda no processo. O cavalo gelado soltou um bufo descontente, mas quando viu a figura imponente de Coraidon, rapidamente abaixou sua cabeça, antes orgulhosa, humilhado. Naoki se esforçou para manter uma cara séria, tentando não rir daquela cena cômica. O domínio brincalhão de Coraidon reduziu o outrora poderoso Glastrier a uma montaria dócil. Ainda sorrindo, Naoki enfiou a mão na mochila e tirou um copo cheio de suco restaurador e um pouco de leite. Aqui, Coraidon. Coraidon aceitou a bebida ansiosamente, bebendo-a com evidente prazer. Hao, tão bom! Finalmente Calyrex saiu do choque. Eu mal posso acreditar. Glastrier é um Pokémon orgulhoso e indomável. Ele só se submete àqueles que demonstram força superior. Ele suspirou, lembrando-se de suas próprias lutas com o cavalo. Precisei de muito esforço para domesticá-lo no passado. Naoki olhou para Glastrier, que estava por perto, com o olhar claro de alguém que queria desesperadamente fugir, mas não ousava. Ele se virou para Calyrex com um sorriso. Você consegue restaurar sua conexão com ele agora? Calyrex balançou a cabeça. Não exatamente. As rédeas da unidade são necessárias para transmitir completamente meu poder a Glastrier. Só então ele se conectará verdadeiramente comigo novamente. Naoki pensou por um momento, percebendo que as rédeas funcionavam de forma semelhante aos DNAs Plicer de Kyurem, permitindo que Calyrex e seu corcel unissem seus poderes em uma forma singular. Tudo bem, disse Naoki, decidido. Vamos voltar para a vila e pegar as rédeas. Precisaremos da crina de Glastrier e da flor radiante que você me deu. Calyrex deu um pequeno aceno de aprovação. O céu começava a escurecer, as primeiras estrelas surgiam fracamente à vista. A noite se aproximava rapidamente. Naoki olhou para o céu, sua respiração visível no ar frio da noite. Está ficando tarde. É melhor nos apressarmos antes que escureça demais. O rei das colheitas abundantes assentiu gentilmente. Deixarei meu amado corcel aos seus cuidados por enquanto. Enquanto você cuida dele, investigarei o paradeiro do meu outro corcel. Confio tudo a você. Com essas palavras, Calyrex lançou um último olhar para Glastrier, que se curvou relutantemente em direção a Coraidon. Após curar os ferimentos de Glastrier com um suave brilho de energia, o rei desapareceu em um clarão de luz, teletransportando-se para procurar Sectrier. Naoki ficou em silêncio por um momento, depois soltou um pequeno suspiro divertido. Bem, tudo bem então.
Virando-se para Glastrier, ele notou o cavalo de gelo lançando olhares furtivos para as cenouras congeladas no campo, com os olhos cheios de desejo, quase babando. Nauki não conseguiu conter o riso. Um gourmet, hein? Tentando conter o riso, ele deu uma leve cutucada em Glastrier. Vá em frente e está tudo bem. Afinal, o rei das colheitas abundantes plantou essas para você. Os olhos de Glastrier brilharam de alegria, mas ele hesitou por um momento, olhando nervosamente para Coraidon. Hal! Coraidon revirou os olhos e então fez um gesto exagerado com a garra, sinalizando que não se importava. Aliviado, Glastrier trotou alegremente até o campo e comeu avidamente as cenouras congeladas. Mesmo depois de comer todas as cenouras, Glastrier lambeu o chão como se esperasse mais. Nauki balançou a cabeça com um sorriso, mas preferiu ignorá-lo. Havia assuntos mais urgentes para resolver. Ele conduziu Coraidon e Glastrier de volta à Vila Freesington. Enquanto caminhavam pelas ruas nevadas, os aldeões rapidamente se reuniram ao redor, surpresos ao ver o majestoso cavalo de gelo. Uma senhora idosa engasgou. De onde veio esse lindo Pokémon cavalo? Um jovem aldeão com os olhos brilhando, acrescentou. Essa pelagem branca como a neve e essa constituição poderosa. Esse é o melhor cavalo que já vi. Logo Ryan se aproximou curioso com a comoção. É este o Pokémon que você encontrou na tundra? Nauki hesitou, considerando que Calyrex parecia preferir manter sua identidade em segredo. Ele rapidamente mudou de resposta. Eu encontrei enquanto vagava pela neve. Isso é incrível! Ryan exclamou com admiração. Nauki sorriu educadamente, despedindo-se dos aldeões antes de seguir para a casa do chefe da aldeia. Deixou Glastrier do lado de fora da porta com Coraidon de guarda. Lá dentro, Nauki abordou o velho chefe da aldeia para discutir a criação das rédeas da unidade. Quando Nauki explicou seu pedido, os olhos do chefe se arregalaram em descrença. Quer que eu faça uma rédea? Nauki assentiu firmemente. Sim. O chefe coçou a cabeça, parecendo ao mesmo tempo perturbado e intrigado. Mas eu te disse, ninguém mais se lembra dos métodos antigos. Esse conhecimento se perdeu há gerações. Ele andava pensativo, resmungando baixinho. Então, algo pareceu fazer sentido em sua mente, e sua expressão mudou para choque. Se o que você diz é verdade, isso significa que a lenda do rei das colheitas abundantes é real. A voz do velho vacilou. Não, não pode ser, pode? Capítulo 248. A canção das rédeas. O velho chefe da aldeia instintivamente descartou seus pensamentos iniciais. Afinal, é só uma lenda, murmurou ele baixinho. Lendas não existem. Mas ao olhar para Nauki parado à sua frente com uma expressão esperançosa, não pôde deixar de perceber a verdade, independentemente de o rei das colheitas abundantes. Calyrex realmente existir, era a lenda que trazia turistas a esta vila remota. E graças a esses visitantes, Freesington havia começado a prosperar novamente. Com um sorriso o velho chefe disse, bem, já que você veio até aqui, farei o meu melhor para ajudá-lo a fazer as rédeas. Nauki sorriu e entregou a flor radiante e uma mecha da crina de Glastrier. Muito obrigado. O chefe inspecionou os materiais cuidadosamente com as mãos tremendo levemente. Não vou mentir, não tenho certeza se consigo fazer algo tão perfeito quanto meu bisavô, mas já passou da hora de revivermos essa velha tradição. A ideia de restaurar a arte perdida da vila encheu o velho de determinação renovada. Talvez isso atraísse ainda mais turistas. Com uma explosão de entusiasmo, o chefe da aldeia correu para outra sala, retornando com uma agulha, um pouco de linha e um brilho determinado nos olhos. Sentou-se no sofá, endireitou as costas, respirou fundo e começou a costurar furiosamente. Nauki observou em silêncio atordoado enquanto o velho costurava com velocidade e intensidade inesperadas. Isso não é um pouco dramático? Nauki murmurou piscando em descrença. Depois do que pareceram horas, o chefe deu um grito triunfante e ergueu uma rédea rústica costurada à mão. Pronto, ele declarou orgulhosamente. Nauki inspecionou as rédeas com a sobrancelha erguida. Algo parecia estranho. Hesitante, perguntou. Isso, acabou? O chefe balançou a cabeça solenemente. Não, minha visão não é mais a mesma. Não consegui costurar todos os detalhes direito. Precisaremos de alguém com mãos mais firmes para terminar. Claro, pensou Nauki, lembrando-se do enredo do jogo. No jogo, era o tio Peony quem cuidava dos últimos passos. Mesmo assim, Nauki achou que valia a pena tentar. Se importa se eu tentar? O velho chefe pescou surpreso. Você sabe costurar? Um pouco, respondeu Nauki timidamente. Tive que remendar minhas roupas de vez em quando lá no rancho. Com um aceno de aprovação, o chefe entregou-lhe os materiais, afastando-se para deixar Nauki assumir. Nauki estudou cuidadosamente as rédeas inacabadas. Certo, primeiro assim, depois assim, e por fim, costuramos aqui, murmurou para si mesmo, passando lentamente a linha pela crina e pelas pétalas da flor. Enquanto Nauki se concentrava, o chefe recostou-se, cantarolando baixinho para si mesmo. Eu me lembro. Quando meu avô me contou a história, ele disse que ao fazer as rédeas da unidade, o artesão tinha que cantar uma canção especial com gratidão no coração. Só então as rédeas estariam completas. Nauki congelou no meio do ponto. Uma música? O velho chefe assentiu, pigarreou e cantarolou uma melodia familiar. Algo assim, as flores se enrolam redondas e firmes, a crina é costurada com toda a nossa força, para honrar o rei com presentes tão brilhantes. O rosto de Nauki ficou vermelho. Eu realmente preciso cantar? O chefe lhe deu um sorriso encorajador. Claro, você não pode terminar as rédeas sem a canção. Nauki suspirou, sabendo que o velho não ia deixar isso passar. Lembrou-se de como, no jogo, o tio Peony tinha que cantar essa música enquanto costurava as rédeas, para seu próprio constrangimento. Isso é igualzinho àquelas dancinhas de Zemov. Nauki murmurou baixinho. Mas não havia mais volta. Ele já tinha ido longe demais para desistir. Pelo menos não havia uma multidão assistindo. Com um suspiro resignado, Nauki cerrou os dentes e começou a cantar desajeitadamente. As flores se enrolam redondas e apertadas.
Acrina, costurada com toda a nossa força? Sim, é isso aí. O velho chefe bateu palmas com entusiasmo. Agora cante de novo com mais coração. O rosto de Naoki queimou de vergonha, mas dessa vez as palavras saíram com um pouco mais de facilidade. As flores se enrolam redondas e apertadas. A crina é costurada com toda a nossa força, para honrar o rei com presentes tão brilhantes. Quando o último ponto foi costurado, uma rédea branca como a neve brilhou sob a luz suave, emitindo uma brisa leve e fresca. O velho chefe da aldeia ficou boquiaberto, incrédulo. Está feito. As rédeas estão brilhando. De jeito nenhum. Isso significa que todas aquelas histórias que meu bisavô me contou eram verdade? Ele olhou fixamente para as rédeas, completamente perplexo. O velho olhou para Naoki, segurando as rédeas nas mãos, e perguntou hesitante: Você está procurando o rei das colheitas abundantes? Naoki assentiu levemente. Sim. O velho chefe se aproximou, o coração disparado de curiosidade. E você o encontrou? Naoki hesitou, sem saber como explicar a situação de Calyrex. Após um momento de reflexão, balançou a cabeça. Ainda não. A decepção brilhou no rosto do chefe. Ele suspirou antes de falar novamente. Se quer dizer, se você realmente encontrar o rei das colheitas abundantes, você viria me contar? Eu sempre me perguntei se essas velhas lendas são reais. Naoki sorriu suavemente. Se eu vir, eu vou. Ele pensou consigo mesmo, isso se o rei quiser. Mais tarde, após deixar a casa do velho chefe, Naoki avistou uma aconchegante pousada no coração da vila. Decidiu não incomodar mais a família Ryan e, em vez disso, reservou um quarto para passar a noite. Coraidon trotava ao lado dele, enquanto Glastrier estava amarrado à cerca do lado de fora da pousada. Desde que foi derrotado por Coraidon, o outrora orgulhoso corcel tornou-se incomumente dócil, curvando a cabeça em silenciosa submissão. Lá dentro, a proprietária os recebeu calorosamente e serviu uma refeição de sopa quente e pão fresco. O ambiente era pouco iluminado, com o brilho bruxuleante das lanternas projetando uma luz suave nas paredes de madeira, criando uma atmosfera aconchegante e acolhedora. Depois de se acomodar, Naoki soltou Ciclizar de sua pokebola. Os três companheiros sentaram-se de pernas cruzadas no tatame, compartilhando uma refeição e apreciando em silêncio a vista dos flocos de neve flutuando preguiçosamente do lado de fora da janela. Naoki olhou para a neve caindo suavemente além do beiral, pensando em voz alta. O rei ainda não voltou. Talvez ele ainda esteja procurando por Sectrier. Na história do jogo, tanto Glastrier quanto Sectrier residiam no Santuário da Coroa. Mas aqui as coisas eram diferentes. Calyrex passara tanto tempo escondido que nem ele tinha certeza de para onde o cavalo espiritual havia ido. Mesmo assim, Naoki não estava muito preocupado. Ele tinha fé que Calyrex, o rei das colheitas abundantes, acabaria chegando a Sectrier. Tudo o que precisavam fazer agora era esperar. Depois do jantar, a neve diminuiu, deixando uma nova camada de neve em pó no pátio. O dono do B&B sorriu calorosamente. Não está muito frio lá fora agora. Por que você não leva seus Pokémon para brincar? Você pode fazer bonecos de neve ou fazer uma guerra de bolas de neve. Naoki abriu a boca para recusar. Afinal, ele estava na casa dos 20. Guerra de bolas de neve era coisa de criança. Mas quando ele se virou para olhar para seus companheiros, ele viu os olhares ansiosos nos olhos de Coraidon e Ciclizar. Naoki suspirou, fingindo derrota. Tudo bem, tudo bem. Antes que pudesse terminar, Coraidon soltou um grito animado. Hao! Vamos lá! O Pokémon saltou na neve, espalhando flocos por todo lado devido à sua excitação. Enquanto isso, Ciclizar cutucou cautelosamente um pé na neve, apenas para recuar instantaneamente como se o frio o tivesse atingido. Olhou para Naoki com olhos arregalados e suplicantes. Os efeitos das salgadinhos de sementes tradutores que permitiram que Naoki entendesse Coraidon e Glastrier haviam passado. Agora, ele não conseguia entender o que Ciclizar estava dizendo. Mas, a julgar pelo tom e pela linguagem corporal, estava claro que Ciclizar não gostava do frio. Sem pelos, apenas com a pele lisa, fazia sentido que o Pokémon tivesse dificuldades com o clima frio. Naoki pensou por um momento, dando um tapinha gentil em Ciclizar. Aguente firme, amigo, disse ele, tranquilizando-o. Então virou-se para Coraidon. Espere aqui um minuto. Ele foi até a cozinha do B&B e educadamente perguntou à proprietária se poderia pegá-lo emprestado por um tempo. O dono sorriu calorosamente. Claro, pode ir. Naoki pôs mãos à obra, preparando várias tigelas de sopa quente e clara com ingredientes que ofereciam alguma resistência ao frio. Ele serviu porções para cada um dos seus Pokémon, incluindo Glastrier. Glastrier cheirou a tigela com curiosidade, mas rapidamente bufou e se virou, claramente nada impressionado. Naoki apenas riu. Imagino, murmurou. Ciclizar, por outro lado, sorveu avidamente a sopa quente. Enquanto bebia, um calor agradável se espalhou por seu corpo, dando-lhe coragem para enfrentar a neve. Sentindo-se energizado, Ciclizar correu para o pátio coberto de neve, deixando um rastro de pequenas pegadas de garras para trás. Enquanto isso, Coraidon já havia enrolado algumas bolas de neve. De alguma forma, conseguiu fazer 2 bonecos de neve rudimentares e granulosos, embora ninguém soubesse onde havia aprendido tais habilidades. Quando Naoki voltou para fora, Coraidon se virou, animado. Hao! Chamou, gesticulando em direção aos bonecos de neve. Naoki se aproximou com uma sobrancelha erguida. O que foi? Coraidon apontou para o boneco de neve menor e depois para si mesmo. Hao! Então apontou para o boneco de neve maior e de volta para Naoki. Os lábios de Naoki se contraíram, divertidos. Então este é você, e o maior sou eu? Coraidon assentiu alegremente. Hao! Estaremos sempre juntos. Ciclizar, observando de perto, ficou intrigado. Inclinou a cabeça e encarou os bonecos de neve com olhos arregalados e curiosos. Inspirado pela cena, Ciclizar tentou rolar sua própria bola de neve, mas suas patas continuavam escorregando. Depois de algumas tentativas frustradas, ele caiu tristemente.
Gal, ao ver isso, Naoki não conseguiu conter o riso. Não é bem assim que se faz. Aqui vou te mostrar. Ele se ajoelhou, pegou um pouco de neve e cuidadosamente moldou-a em uma pequena bola de neve. Em seguida colocou-a no chão e enrolou-a para frente e para trás. A cada rodada, a bola de neve aumentava, acumulando mais neve ao longo do caminho. Ciclizar observou com admiração, seus olhos brilhando. Viu? Simples assim, disse Naoki enquanto dava um tapinha na bola de neve, agora grande. Agora, tente você. Determinado, Ciclizar deu mais uma chance. Com cuidado, moldou uma bola de neve com suas patinhas, colocou-a no chão e começou a rolar. Em pouco tempo, ele criou uma grande e lisa bola de neve por conta própria. Naoki sorriu. Ótimo trabalho. Ele rolou a nova bola de neve para se juntar aos bonecos de neve de Koraidon e então empilhou uma menor em cima. Ali disse Naoki, orgulhoso, dando um passo para trás. Este é você. Ciclizar sorriu radiante de alegria, praticamente pulando no mesmo lugar. Gal, sou eu. Ciclizar ficou radiante. Agora poderia ficar com Naoki, assim como Koraidon. Koraidon ficou de lado, observando a cena divertida se desenrolar com olhos brilhantes. Pela primeira vez, não sentiu ciúmes. O momento lembrou Koraidon de uma época muito distante, quando Naoki o ensinara pacientemente a fazer um boneco de neve, assim como fazia agora com Ciclizar. Essas lembranças encheram Koraidon de calor e nostalgia. Certo, continuem se divertindo. Gritou Naoki com um sorriso, tirando a neve das roupas. Ele então caminhou em direção a Glastrier, com as rédeas da unidade em mãos. Para sua surpresa, Koraidon o seguiu, curioso sobre o que estava acontecendo. Enquanto Naoki estava na frente de Glastrier, uma ideia surgiu em sua mente. Eu me lembro. Quando Calyrex usou as rédeas, ele transferiu sua energia para o corpo de Glastrier para se fundir com ele. Naoki refletiu em voz alta. Ele bateu no queixo pensativo. Mas, e se outro Pokémon tentasse? Será que ele também conseguiria se fundir com Glastrier, como Calyrex fez? Um sorriso travesso se espalhou pelo rosto de Naoki quando ele se virou para Koraidon. Koraidon quer tentar? How? Koraidon inclinou a cabeça, confuso, mas mesmo assim se aproximou. Naoki cuidadosamente colocou as rédeas brilhantes em volta do pescoço de Glastrier. No momento em que as rédeas se acalmaram, o coração de Glastrier disparou. Ele sentiu algo sinistro se aproximando. Antes que Glastrier pudesse reagir, Naoki deu sinal. Certo, Koraidon, suba. Koraidon piscou surpreso, mas pulou nas costas de Glastrier. O cavalo de gelo cambaleou sob o peso de Koraidon, lutando para se manter em pé. Cravou os cascos profundamente na neve para evitar cair, com as pernas tremendo devido ao esforço. Glastrier encarou Koraidon, pronto para atacar, mas logo pensou melhor. Este Pokémon era poderoso demais, e começar uma briga só terminaria em desastre. Relutantemente soltou um bufo derrotado, suportando a humilhação. Calma aí. Naoki acariciou delicadamente a crina de Glastrier, tentando não rir. Aguente só um pouquinho, tá? A gente só está experimentando. O rosto de Glastrier se contorceu em uma mistura cômica de frustração e descrença, como uma criança forçada a suportar uma sessão de fotos constrangedora. Naoki, percebendo quanto o cavalo estava se esforçando, gritou para Koraidon. Tente segurar as rédeas e veja se você consegue canalizar sua energia para Glastrier. Os olhos de Koraidon se arregalaram. How? Ele hesitou, mas decidiu tentar. Koraidon se concentrou, invocando a energia do tipo dragão que fluía por seu corpo. Mas nada aconteceu. Nenhum brilho, nenhuma oscilação de energia, nenhuma transformação. Naoki franziu a testa decepcionado. Acho que só funciona quando Calyrex faz isso. Enquanto isso, Glastrier, ofegando pesadamente e revirando os olhos, parecia estar à beira de um colapso. Sentindo que já era o suficiente, Naoki riu baixinho. Certo, Koraidon, não vamos forçar a barra. Desça antes que o pobre Glastrier desmaie. Naoki olhou para Glastrier com um sorriso de desculpas. Desculpe. Quando o rei das colheitas abundantes voltar amanhã, pedirei a ele que cultive suas cenouras favoritas. O antes orgulhoso e arrogante Glastrier parecia completamente derrotado, ainda processando o fato de ter sido montado como uma montaria comum por outro Pokémon. No entanto, a menção às cenouras rapidamente chamou sua atenção. Naoki notou a mudança na expressão do cavalo de gelo e aproveitou a oportunidade. Levantando 5 dedos, disse, vamos cultivar 500 cenouras. Você pode comer à vontade. Nie. Glastrier relinchou, jogando a cabeça para trás. Ótimo, pelo menos esse humano foi útil. Se não conseguisse superar o Pokémon vermelho, Koraidon, ele poderia muito bem se submeter aos dos humanos, assim como outrora obedeceu a Calyrex. Naoki não pôde deixar de suspirar. Este cavalo é muito fácil de subornar. Glastrier era claramente um sobrevivente, submetendo-se apenas quando dominado e pronto para fugir no momento em que as coisas piorassem. Naoki percebeu que provavelmente fora assim que ele abandonara Calyrex quando o rei perderá seu poder. Bom, não faz sentido ficar remoendo isso agora. O dia tinha sido longo, e Naoki sentiu o cansaço de correr pelos campos nevados o atingir. Decidindo encerrar o dia, retirou-se para seu quarto na pousada para descansar. Na manhã seguinte, Naoki acordou com a luz de um novo dia, sentindo-se revigorado. Após um farto café da manhã com Koraidon e Glastrier, ele avistou Calyrex esperando discretamente perto dos limites da vila. Sem dizer uma palavra, o rei das colheitas abundantes se virou e flutuou para longe, esperando que Naoki o seguisse. Acho que ele quer conversar em particular de novo, murmurou Naoki. Vamos. Ele devolveu Ciclizar a sua Pokébola e assumiu as rédeas. Com Koraidon e Glastrier trotando ao seu lado, Naoki seguiu até um penhasco com vista para a Vila Nevada. Calyrex já estava lá, esperando. Naoki pegou alguns salgadinhos de sementes tradutoras que trouxera e os colocou na boca. Instantaneamente, os pensamentos de Calyrex ficaram claros para ele. Descobri onde está meu outro corcel, declarou Calyrex com a voz solene.
Acontece que Sectrier assumiu o controle do Santuário da Coroa. A expressão de Calyrex se anuviou enquanto as memórias ressurgiam. O santuário já foi um lugar onde passamos muitos dias felizes juntos. Mas quando perdi as forças, evitei-o para me poupar da dor de lembrar. Não esperava que Sectrier o reivindicasse para si na minha ausência. Naoki deu um sorriso gentil. Não fique chateada. Terminei de costurar as rédeas da unidade ontem à noite. Quer experimentá-las? Calyrex balançou a cabeça gentilmente. Não estou bravo, só nostálgico. Quando Naoki revelou as rédeas brilhantes, os olhos de Calyrex se suavizaram de gratidão. Sim, estas são as rédeas da unidade. Devo-lhe meus mais profundos agradecimentos, Naoki. Você já fez tanto por mim. De agora em diante, deixe tudo comigo. Com uma onda de energia telecinética, Calyrex tirou as rédeas das mãos de Naoki. Elas flutuaram graciosamente em sua direção, brilhando mais intensamente a cada segundo. O olhar de Calyrex se voltou para Glastrier, parado pacientemente ao lado de Coraidon. As rédeas deslizaram até o cavalo gelado, enrolando-se perfeitamente em seu pescoço. No momento em que as rédeas se acomodaram, uma explosão radiante de luz envolveu Calyrex e Glastrier. Suas formas brilharam e se fundiram em uma exibição brilhante. Capítulo 249. Sectrier. Calyrex sentou-se em cima de Glastrier, segurando as rédeas com firmeza. Glastrier respondeu com um relincho ressonante, erguendo os cascos dianteiros bem alto no ar. Uma luz brilhante o cercava, e da grande coroa sobre a cabeça de Calyrex, uma aura verde vibrante irradiava. O manto do rei ficou mais comprido, transformando-se em um manto branco esvoaçante que cintilava como neve recém-caída, farfalhando suavemente ao vento. Depois de um momento, a luz desapareceu, deixando uma aura de poder silencioso em seu rastro. Calyrex sentou-se ereto nas costas de Glastrier, olhando para Naoki com dignidade e ternura. Uma energia vibrante irradiava do rei Pokémon, sinalizando que o antigo governante de Galar havia recuperado sua força. Naoki, você me acompanhará até o Santuário da Coroa? Perguntou Calyrex com uma voz calma, porém autoritária. Naoki piscou surpreso, entendendo rapidamente o que Calyrex estava insinuando. O rei das colheitas abundantes estava pronto para confrontar e se reunir com seu outro corcel, Sectrier, no Santuário da Coroa. Sem hesitar, Naoki assentiu ansiosamente. Claro! A expressão severa de Calyrex se suavizou, e um sorriso raro surgiu nos cantos de sua boca. Então me siga. Com isso, Calyrex deu uma leve cutucada em Glastrier. O cavalo de gelo relinchou animadamente e empinou-se nas patas traseiras. Relincho. Glastrier relinchou, seus cascos batendo no chão nevado com força antes de galopar pelas planícies cobertas de neve. Que legal! Naoki sussurrou, impressionado por um momento antes de rapidamente entrar em ação. Ele saltou para as costas de Coraidon com facilidade. Atrás deles. Hao! Coraidon rugiu em concordância. No instante em que Naoki se sentou em segurança, Coraidon saltou no ar, avançando pelos campos nevados com entusiasmo ardente. A neve começou a cair preguiçosamente do céu mais uma vez, cobrindo a paisagem com flocos macios. Logo Coraidon alcançou Glastrier, e Naoki se viu cavalgando lado a lado com Calyrex. O rei Pokémon olhou para Naoki, dando um sutil aceno de reconhecimento. Naoki retribuiu o gesto com um sorriso determinado. Suas montarias perceberam o momento e aceleraram, rasgando a neve em perfeita sincronia. 20 minutos depois, eles chegaram às montanhas do norte da tundra coroada. Bem acima da paisagem congelada ficava o Santuário da Coroa, uma grande estrutura situada no topo da montanha, pairando majestosamente sobre as planícies nevadas. O antigo templo, embora abandonado há muito tempo, ainda conservava uma aura de grandeza solene. Seu perímetro era cercado por muros em ruínas e pelos vestígios de uma era muito esquecida. Alto, desgastado pelo tempo e majestoso, o Santuário da Coroa era um testemunho de uma época em que era um lugar de reverência e poder. Naquele momento, o outrora majestoso templo parecia uma ruína deserta. Glastrier bufou, exalando jatos duplos de ar gelado pelas narinas. Seu galope poderoso diminuiu, e ele parou graciosamente em frente à grande entrada do templo. Calyrex sentou-se no topo de Glastrier, seu olhar se erguendo para as paredes desgastadas do Santuário da Coroa. Uma tristeza silenciosa brilhava em seus olhos. Foi aqui que eu vivi, sussurrou ele, com a voz carregada de nostalgia. Passei muitos anos aqui com meus amados corcéis. Naquela época, os humanos vinham me oferecer tributos, agradecendo pelas bênçãos que eu concedia. Naoki ouviu em silêncio respeitoso, entendendo as emoções de Calyrex mais claramente. Calyrex perderá as forças após despertar de seu longo sono. Seus 2 leais corcéis o abandonaram, deixando o rei das colheitas abundantes vagando sozinho. Acreditando que os humanos o haviam esquecido, o rei Pokémon carregava o peso da tristeza e do isolamento. Para evitar confrontar as memórias agridoces do passado, Calyrex ficou longe do Santuário da Coroa, vagando sem rumo pelas planícies nevadas. Ele estava fugindo? Naoki se perguntou silenciosamente. Calyrex baixou o olhar, virando-se para Naoki. Assim como Glastrier, Sectrier teme ser dominado. Depois que derrotei os dois, eles nunca mais ousaram se aproximar de mim. Ele fez uma pausa e acrescentou calmamente, deveríamos nos esconder por enquanto. Quando Sectrier retornar, eu emergirei e retomarei o controle sobre ele. Naoki assentiu. O Santuário da Coroa era grande, com muitos lugares para se esconder. Seguindo a liderança de Calyrex, Naoki, Coraidon e Glastrier silenciosamente se esconderam em um canto escuro do templo, esperando pacientemente pelo retorno de Sectrier. O tempo passou lentamente. Justo quando Naoki sentiu suas pernas ficarem dormentes e começou a alongar os músculos, um som fraco ecoou na entrada do templo. Um Pokémon esguio e negro como Azeviche emergiu, com sua crina azul escura esvoaçando como névoa e uma cauda azul clara balançando atrás dele. Fios de energia fantasmagórica emanavam de suas pernas enquanto ele caminhava graciosamente para o santuário. Os olhos de Naoki se arregalaram. Espectral.
Num piscar de olhos, Calyrex entrou em ação. Com um clarão, o rei das colheitas abundantes, ainda montado em Glastrier, apareceu na frente de Sectrier, impedindo a fuga do cavalo fantasma. Os olhos brilhantes de Sectrier se arregalaram de medo, e ele instintivamente tentou se virar e fugir. Mas Calyrex previu isso. Ele incitou Glastrier a avançar, e o corcel de gelo avançou em direção a Sectrier com uma velocidade tremenda. O chão sob seus cascos congelou instantaneamente, rachando sob a pressão enquanto eles disparavam pelo chão do templo. Calyrex ergueu uma das mãos, os olhos brilhando com energia azul. Um poder psíquico o invadiu, absorvendo a aura gélida de Glastrier. Em resposta, delicados fragmentos de gelo se materializaram no ar, brilhando como pequenos flocos de neve. Os fragmentos se uniram, formando uma lança esguia e branca como a neve, feita inteiramente de gelo. O rei das colheitas abundantes agarrou a lança de gelo em sua mão e, com uma explosão concentrada de energia psíquica, atirou-a em direção a Sectrier. Rachadura! A lança atingiu o alvo, e Sectrier soltou um relincho de dor, cambaleando quando suas patas dianteiras cederam. Ele caiu no chão frio, lutando para se recuperar. Calyrex puxou as rédeas de Glastrier, fazendo o corcel de gelo parar. O bater rítmico dos cascos ecoou nas lajes de pedra enquanto eles diminuíam a velocidade, finalmente parando logo antes de Sectrier. Com graciosa facilidade, Calyrex desmontou, sua capa balançando atrás dele como neve caindo. Ele se aproximou do cavalo espiritual caído, estendendo a mão em direção à sua testa. Um brilho suave de energia irradiou de sua palma, e uma luz curadora inundou a figura ferida de Sectrier. A névoa fantasmagórica ao redor de suas pernas se adensou, girando em espirais calmantes enquanto os ferimentos começavam a desaparecer. A respiração de Sectrier se acalmou, e quando ele olhou para Calyrex, seus olhos antes ferozes agora estavam cheios de uma nova gentileza. Totalmente recuperado, Sectrier levantou-se, abaixando a cabeça em sinal de respeito. Moveu-se graciosamente para ficar à direita do rei, com Glastrier à sua esquerda, os dois cavalos ladeando Calyrex como se nunca tivessem saído do seu lado. Nalki saiu das sombras com Coraidon ao seu lado, arqueando uma sobrancelha. É isso? Tudo bem agora? Calyrex balançou a cabeça gentilmente, com uma expressão calma, mas pensativa. Não exatamente. Tem mais uma coisa. Outra rédea precisa ser feita. Outro freio? Nalki repetiu, piscando surpreso antes de compreender. As rédeas que Nalki havia feito anteriormente, feitas com a crina de Glastrier e a flor radiante, eram específicas para Glastrier. Para se conectar completamente com Sectrier, era necessário um novo freio, feito com a crina do cavalo espiritual. Calyrex se mexeu ligeiramente, com um raro toque de hesitação na voz. Preciso pedir sua ajuda mais uma vez. Essa tarefa está além da minha capacidade. Ele parou de falar, seu olhar se suavizando com gratidão e algo próximo à culpa. Ele havia pedido tanto daquele jovem crente gentil, e ainda assim sentia como se não tivesse dado nada em troca. O peso das palavras anteriores de Nalki, um convite para morarem juntos em seu rancho, ecoava no fundo da mente de Calyrex. Era uma decisão que ele precisaria tomar em breve. Antes que Calyrex pudesse falar mais, Nalki deu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe. Eu cuido disso. Usamos todas as flores radiantes, mas enquanto eu tiver a crina do espectral, sei o que fazer. Ele deu uma piscadela brincalhona para Calyrex. Além disso, é mais fácil na segunda vez. Acho que já entendi essa coisa de costura. Calyrex piscou, seus olhos se arregalando brevemente em surpresa antes que um sorriso suave e apreciativo se formasse em seu rosto. Com um aceno gentil, o rei das colheitas abundantes entregou os fios brilhantes da crina de Sectrier. Seu comportamento majestoso era temperado com gentileza e confiança enquanto falava com a voz calma, mas repleta de emoção. Esta será a última tarefa que lhe pedirei. Quando estiver concluída, darei a resposta que você tanto esperava. Capítulo 250, Guiados pela Gratidão. Santuário da Coroa, meio-dia. Calyrex permanecia imponente no centro do antigo salão do santuário, com Glastrier e Sectrier flanqueando de cada lado. De tempos em tempos, os dois cavalos exalavam um hálito gelado no ar frio, criando pequenas nuvens de névoa que permaneciam antes de se dissiparem. Os três permaneceram em silenciosa expectativa, olhando para a entrada como se esperassem por algo. O vasto santuário vazio permanecia estranhamente silencioso, interrompido apenas pelo ocasional movimento de cascos contra a pedra. Depois do que pareceu uma eternidade, Glastrier ficou inquieto. Entediado, começou a raspar o chão do santuário com os cascos, fazendo pequenos pedaços de pedra deslizarem pelo chão. Toque, toque, toque. O barulho repentino ecoou duramente no silêncio do santuário. Sectrier virou a cabeça bruscamente, encarando Glastrier. A crina do cavalo fantasmagórico cintilava com um brilho suave e sinistro, e fios de névoa violeta se enrolavam em seus cascos como se para enfatizar seu descontentamento. Quis. Sectrier sibilou, seus olhos brilhando levemente de irritação. Mas Glastrier, distraído pelo pequeno buraco que havia feito no chão, ignorou completamente o aviso do corcel fantasmagórico. A forma fantasmagórica de Sectrier começou a brilhar com impaciência, sua névoa ficando mais espessa, mas antes que as coisas piorassem ainda mais, Calyrex interveio. Chega, disse Calyrex gentilmente, mas com o peso inconfundível da autoridade. Imediatamente ambos os cavalos se acalmaram, ficando obedientemente ao lado do rei. Nesse momento, o som de passos apressados ecoou do lado de fora. Estou de volta. A voz alegre de Nalki ecoou pelo santuário, quebrando instantaneamente o silêncio. Coraidon entrou trotando ao lado dele, ambos carregando grandes sacolas abarrotadas de suprimentos. A atmosfera fria e solene do santuário se dissipou enquanto os dois recém-chegados enchiam o espaço com uma energia vibrante. Calyrex piscou levemente surpreso. Por que você trouxe tanto? Nalki e Coraidon jogaram as sacolas no chão e esfregaram as mãos para aquecê-las.
Não é muita coisa, respondeu Nauki com um sorriso. Só algumas sementes de cenoura para Glastrier e Sectrier, e alguns suprimentos que pegamos na vila. Nauki se ajoelhou e começou a desempacotar as sacolas, retirando pilhas organizadas de sementes e ingredientes frescos, tudo, de batatas a peixes e até alguns bifes. Acho que acabamos com a maioria das sementes do armazém da vila, admitiu Nauki com uma risada. E já que estávamos lá, pensei em estocar comida para todos. Calyrex flutuou para mais perto, olhando pensativamente para a variedade de suprimentos. No passado, disse ele calmamente, os humanos nos ofereciam tributos como esses. Mas eu nunca precisei de tais presentes. A expressão do rei se suavizou com a nostalgia. Com o tempo, meus seguidores aprenderam as preferências dos meus 2 corcéis e começaram a trazer apenas as cenouras que eles mais amavam. Nauki olhou para cima curioso. E você? Tem alguma comida favorita? Calyrex refletiu por um momento, seu comportamento majestoso relaxando. Sou diferente da maioria dos Pokémon. Não preciso comer para manter minha forma. No entanto, houve uma vez uma comida que despertou meu interesse, e eu a achei bastante agradável. Ah? A curiosidade de Nauki aumentou. O que foi? Calyrex deu um sorriso fraco, como se estivesse se lembrando de uma lembrança distante. Era um vegetal vermelho alaranjado, com aparência semelhante aos rabanetes que meus corcéis apreciam. Um dos meus seguidores o trouxe de uma cidade distante como presente. Era diferente de tudo que cresce aqui na tundra da coroa. Um vegetal vermelho alaranjado. Nauki repetiu, inclinando a cabeça pensativo. A imagem de um vegetal surgiu na mente de Nauki. Isso não é só uma cenoura? No entanto, há uma coisa preocupante. A terra no campo nevado da coroa só permite o cultivo de cenouras gelo e cenouras de raiz de sombra. É por causa do solo ou do ambiente? Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Nauki. Ele pensou por um momento e disse a Calyrex. Esse tipo de cenoura só cresce fora dos campos de neve, e há muitas delas na região de Paldia, explicou Nauki. Calyrex inclinou a cabeça, pensativo. Entendo. Parece que a terra aqui nos campos de neve é bem diferente. Com uma expressão confusa, Calyrex olhou para seus 2 cavalos, imerso em pensamentos. Enquanto isso, Nauki começou a preparar o almoço. Ele descascou e cortou batatas em cubos, jogando-as numa panela junto com um pouco de carne picada para refogar. Não havia muita variedade no campo de neve, e os ingredientes eram bem menos diversos do que os do rancho. Com o frio cortante que os consumia, uma panela de ensopado quente e perfumado era exatamente o que precisavam. O aroma rico de carne macia e batatas enchia o ar, deixando todos com água na boca. Nauki não conseguiu evitar engolir em seco enquanto colocava a panela sobre a fogueira. Enquanto o ensopado fervia, ele tirou da bolsa a agulha e a linha, juntamente com a crina do espectral e as pétalas da flor radiante, e começou a criar a segunda rédea da unidade. Coraidon e Ciclizar descansavam preguiçosamente ao lado de Nauki, observando o processo com olhos curiosos. Do outro lado da fogueira, Calyrex e seus 2 cavalos permaneciam em silêncio, com a presença serena. O brilho da fogueira refletiu-se no olhar de Calyrex, suavizando sua expressão outrora imponente, transformando-a em algo gracioso e calmo. Seus cavalos, Glastrier e Sectrier, exalavam pequenas nuvens de névoa, observando com silenciosa curiosidade as mãos de Nauki costurarem habilmente as rédeas. Pedaço por pedaço, os fios azuis púrpura brilhantes da crina de Sectrier foram entrelaçados nas rédeas, transformando-se sob as mãos de Nauki. Logo, a maior parte do trabalho estava concluída. Só falta o passo final, pensou Nauki franzindo levemente a testa. Agora preciso cantar, com gratidão. Entretanto, quando Nauki olhou para cima, ficou surpreso ao ver Calyrex observando-o com uma expressão divertida e elegante, como se esperasse pacientemente para ver como as coisas se desenrolariam. Sentindo-se envergonhado, Nauki pigarreou e murmurou, bem, a próxima parte é muito importante. Requer foco absoluto, sem distrações. Preciso terminar sozinho. Os olhos de Calyrex brilharam de compreensão. Uma risadinha suave escapou dele enquanto ele assentia levemente. Entendo. Depois, vou levar meus 2 corcéis para um passeio. Voltaremos em breve. Com isso, Calyrex montou graciosamente em Glastrier, com Sectrier seguindo ao seu lado. Os 2 cavalos trotaram em direção à paisagem nevada, deixando Nauki e seus companheiros sozinhos no santuário. Nauki soltou um longo suspiro de alívio. Ufa, pensei que teria que cantar na frente dele. Sem mais hesitação, Nauki começou o passo final cantando a música com todo o seu coração. As flores são enroladas em formato redondo. Coloque a juba para cima e apresente-a ao meu rei. Enquanto a última nota pairava no ar, Nauki notou algo estranho. Coraidon e Ciclizar estavam sentados em silêncio por perto, ambos o encarando. Nauki congelou. Não conte a ninguém sobre isso, ok? Coraidon assentiu lentamente e compreensivo. Ah, nossa, entendi. Ciclizar saltou sobre as patas animado. Gaal, não vou contar. Satisfeito, Nauki sorriu e voltou-se para as rédeas. Em suas mãos, as rédeas agora brilhavam fracamente, com um brilho suave dançando ao longo de toda a extensão. O segundo conjunto de rédeas da unidade estava completo. Assim que Nauki terminou, Calyrex retornou, montado em Glastrier, com Sectrier logo atrás. Nauki se levantou e entregou as rédeas brilhantes ao rei. Calyrex as aceitou com um aceno de gratidão, sua expressão calorosa e serena. Embora não dissesse nada, a apreciação em seu olhar dizia muito. Com um movimento de poder telecinético, as rédeas flutuaram das mãos de Calyrex e se enrolaram suavemente no pescoço de Sectrier. Um brilho roxo radiante irrompeu de Calyrex e Sectrier, a luz girando ao redor deles como se unisse suas energias. No momento em que as rédeas se fundiram completamente com Sectrier, o manto majestoso de Calyrex ondulou, ficando mais longo e majestoso. Sectrier passou por uma transformação notável. A névoa etérea que emanava de seus membros se adensou, espalhando-se pelo chão do santuário. Por um instante, pareceu que Sectrier caminhava no ar, com seus cascos nunca tocando o chão.
A névoa fantasmagórica cintilava com um brilho roxo profundo e encantador, conferindo ao Pokémon uma presença sobrenatural. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a névoa recuou para o corpo de Sectrier, deixando o santuário em serena quietude. Calyrex, sentado graciosamente no topo de Sectrier, parecia o governante majestoso que um dia fora. Seu manto majestoso balançava suavemente atrás dele, e embora sua expressão fosse orgulhosa e serena, seu olhar para Naoki transbordava de sincera gratidão. Graças a você, recuperei toda a minha força, disse Calyrex suavemente. Sua voz carregava uma mistura de nostalgia e calor. Por muito tempo, acreditei que a humanidade havia me esquecido. Pensei ter perdido meus amados corcéis e com eles, meu propósito. Vaguei sozinho, perdido em um profundo abismo de solidão. Ele fez uma pausa, sua expressão se suavizando ainda mais. Mas você me tirou daquela escuridão. Sua fé reacendeu uma luz que eu pensava estar apagada. Nunca poderei agradecer o suficiente, continuou Calyrex com a voz sincera. Não há palavras para expressar a profundidade da minha gratidão. Se houvesse alguma maneira de retribuir, eu faria. O rei Pokémon sorriu calorosamente, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Naoki, de hoje em diante peço humildemente que me guie. Aonde quer que nossa jornada nos leve, seguirei sua liderança. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.